Colegas, bom dia! Estamos aqui hoje, mais um sábado, para fazer uma aula de um tema que eu gosto muito e recebo muitas dúvidas, que são sobre as complementações para alcance do salário mínimo ou complementações de alíquota, né? Então, por onde fazer? Eu tenho que pedir no INSS, posso pedir em requerimento, SCI mais de 5 anos, CI é o contribuinte individual, né, aquele autônomo, ou CI prestador de serviços, ou um facultativo, tem menos de 5 anos, tem mais de 5 anos, onde que eu vou pedir? Dani, me socorre. Então, o que a gente fez? Um mapa, né, um mapa mental para facilitar os caminhos. Isso é o que eu constatei atualmente, isso pode mudar lá na frente? Pode, mas atualmente, por um mapeamento dos casos que chegam até mim, eu vejo que os caminhos são esses que eu vou apresentar para vocês, e o mapa é para imprimir e deixar na mesa, do ladinho. Pegou o CNIS, viu lá, abaixo do mínimo, contribuinte individual mais de 5 anos. Opa, onde que eu vou? Vai lá no mapinha. Ah, esse daqui a Dani falou que eu posso pedir dentro do requerimento, ou eu faço uma tarefa à parte, ligando para o 135 e pedindo a tarefa, abrindo a tarefa. Ah, Dani, não, é um empregado, é depois da reforma. Está abaixo do mínimo, Dani. Eu preciso complementar porque ele precisa dessa competência. Onde eu vou? Opa, dentro do meu INSS, no serviço Ajustes para Alcance do Salário Mínimo. Então, esse mapa facilita muito para a gente não ficar patinando ali onde que a gente vai. Muitos colegas me chamam e falam, Dani, eu entrei no meu INSS, coloquei a competência lá e falou que não tem. Aí eu falo, tá, que tipo de segurado que é? Aí eles me falam, ah, Dani, é um facultativo. Eu fui lá nos ajustes para alcance do salário mínimo e não tem. Eu falo, porque o caminho não é lá, o caminho é o outro. Quando eu vou lá naquele que não é, ele vai me falar que não tem. Mas tem, porque você viu que está abaixo do mínimo, você sabe que está dentro dos últimos 5 anos, só que você foi no caminho errado. Então, muitas coisas a gente já consegue diminuir de problemas, né? Porque a gente já tem abacaxi demais dentro do CNIS para resolver, e esse daqui, pelo menos, não vai ser mais um abacaxi, né? A gente já vai ter ali o mapa para nos auxiliar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a entender esse mapa. Quem estiver aí com a imagem pequenininha, pode clicar nos 3 pontinhos e alterar layout para destaque, que ele aumenta um pouquinho, tá? No celular, eu acredito que fica um pouquinho menor, então o ideal é no notebook, mas quem não conseguir aumentar, de qualquer forma, esse material vai ser disponibilizado, tá bom? Então, fiquem tranquilos. E eu vou falando aqui também, tá? Descrevendo a imagem. Caso vocês tenham alguma dificuldade, pode me interromper e levantar a mãozinha, o que for aí, manda um sinalzinho de fumaça que eu, parando aqui, já atendo vocês, ok? Então, vamos iniciar pela complementação e seus caminhos atualmente. Só que antes de começar só um minutinho, essa tela aqui, a gente precisa iniciar um passo antes. Deixa eu voltar aqui. De que complementação eu estou falando, né? Porque, ok, eu vou apresentar os caminhos, mas vocês precisam saber de que complementação eu estou falando. Então, eu fiz aqui hoje de manhã esse mapa mental aqui, para que vocês já vão montando aí na cabeça de vocês esse quebra-cabeça. Quando eu falo em complementação, eu falo de complementação ou para a base de salário mínimo, ou eu estou falando de complementação de alíquota. Paguei MEI, quero complementar para 20%, porque eu preciso acessar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ou preciso levar aquele tempo de MEI para o regime próprio. Então, plano simplificado. O que é o plano simplificado? Quando eu opto por uma alíquota reduzida de 5% ou 11%, se eu não complemento essa alíquota, ela não me dá acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, somente aposentadoria por idade, demais benefícios, ou, se eu quero também levar para outro regime, eu preciso complementar a alíquota de 5 para 20 ou de 11 para 20. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação.
quando eu tenho uma base que foi paga inferior ao salário mínimo, ou seja, o contribuinte individual prestador de serviços, o facultativo, via de regra, a partir de julho de 94, sempre tiveram que ter a sua base no salário mínimo. Eles são obrigados a complementar? Não, mas eles podem complementar a qualquer tempo? Podem. Então, por que eu estou falando que eles não são obrigados? Imagine uma pessoa que já tem o tempo e carência, já tem os requisitos do benefício, está sobrando. Aí eu olho o CNIS ali, eu tenho 5 contribuições abaixo do mínimo. Mas eu fiz o planejamento, vi que não vai mudar nada a vida daquele cliente se ele complementar aquelas 5 para a base de salário mínimo. Sou obrigada a complementar? Não. Posso complementar? Posso. A qualquer tempo? A qualquer tempo. No administrativo eu não tenho essa discussão. A qualquer tempo eu posso complementar. E algo importante, complementação não se confunde com contribuição em atraso. Complementação é quando existe já uma base e eu vou regularizar aquela base. Ou porque ela está abaixo do mínimo, ou porque ela estava em uma alíquota de plano simplificado e eu quero complementar. Então, essa discussão eu não tenho aqui no administrativo. Eu posso complementar a qualquer tempo e não se confunde com a contribuição em atraso. O que vai ser levado em consideração para aquela competência ser analisada se ela estava em atraso ou não foi a data que ela pagou na base e não a data que ele complementou. Tanto que quando você complementa, isso não muda no CNIS para a data da complementação. A data se mantém, a data base da contribuição que ele fez. Ficou claro isso? Perfeito. Então, quando nós falamos em complementação, é quando nós localizamos no CNIS contribuições, recolhimentos abaixo do salário mínimo, daquele período que nós temos que entender se nós estamos falando de um CI autônomo, CI prestador de serviços e um facultativo, vou prestar atenção nisso a partir de julho de 94. Ok? Então, vi que a contribuição, recolhimento daquela pessoa, está abaixo do mínimo a partir de julho de 94, caso eu precise daquela competência, eu posso realizar a complementação. Quando? A qualquer tempo. Deixa eu até colocar aqui, complementação. Em qualquer tempo. Ok. Quando eu estou falando do empregado, estou falando do doméstico, estou falando do trabalhador avulso, essa obrigatoriedade veio a partir de 11 de 2019, com a reforma. Antes, empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, mesmo com salário abaixo do mínimo, não temos essa obrigatoriedade, somente pós-reforma. O período dele é computado para todos os fins, mesmo abaixo do mínimo, ok? Com isso, o que eu tenho? CI facultativo, CI prestador de serviços, complementação para salário mínimo. Não existia a figura de agrupamento e utilização de excedente antes da reforma. Eu só tinha a figura da complementação. Essas duas figuras vieram pós-reforma, o agrupamento e a utilização de excedente. Via de regra, pela minha experiência até o momento, o que a gente consegue agrupar e utilizar excedente somente de empregado doméstico e avulsos, ok? E o CI prestador de serviço pós-reforma aqui também a gente já consegue fazer aqui. Deixa eu colocar aqui, o CI prestador de serviço. O CI e o facultativo, o autônomo e o facultativo, eu não vi na prática eles migrando para poder fazer ajuste de agrupamento e utilização de excedente lá, ok? Caso alguém tenha uma situação onde conseguiu fazer agrupamento e utilização, por favor, traga para mim para a gente ir mapeando, ok? Mas até hoje eu não vi essa possibilidade. Então, deixei aqui mapeadinho para vocês. Que a gente precisa fazer esse marco, ok? CI prestador de serviços e o facultativo a partir de julho de 94. Por que eu destaco isso daqui? Muito comum
vocês pegarem o CNIS de agrupamento de contratantes / cooperativas, que é a pessoa física prestando serviço para uma pessoa jurídica, com salário, remuneração abaixo do mínimo, e vocês me perguntarem se é obrigatório a complementação. A complementação, ela não é obrigatória, é um poder, mas é um dever do prestador de serviço, e não de quem tomou o serviço, não é da pessoa jurídica. Eu, pessoa física, presto o meu serviço para a pessoa jurídica, recebo a minha remuneração. Então, a Aline foi lá, fez a palestra dela na Fundação Bradesco, recebeu R$500 por essa palestra. Se a Aline quer aquela competência, onde o salário mínimo naquela competência é R$1.500, cabe a Aline fazer a complementação. Pós-reforma, ela consegue até agrupar e utilizar excedente, ok? Mas antes disso, nós temos a complementação, possível a qualquer tempo para ela resgatar aquela competência que está abaixo do mínimo, ok? E depois, nós temos o quê? A complementação de alíquota. Então, nós temos 5% o facultativo baixa renda, que não foi deferido em âmbito administrativo. Então, nós temos uma aula lá no Drive atualizada do facultativo baixa renda. O facultativo baixa renda, ele tem requisitos para recolher como tal. E ele precisa passar por uma validação no âmbito administrativo, onde aquelas competências vão ser deferidas ou indeferidas, a depender do atendimento desses requisitos. Se eu não atendo um dos requisitos, ele é indeferido em âmbito administrativo. E com isso, o que eu posso fazer para salvar essas competências que foram indeferidas em âmbito administrativo? Eu posso complementar, eu tiro ele dos 5%, levo ele para 11%, se for aposentadoria por idade, ou 20% se é aposentadoria por tempo que eu vou precisar. Via de regra, essas pessoas no PBC, no período básico de cálculo delas, elas vêm com salários e remunerações e contribuições baixas. Via de regra, a gente complementa de 5 para 11. A gente tira ela dessa categoria que precisa de validação e leva ela para 11% que não precisa de validação. Eu não tenho requisitos de baixa renda para recolher em 11%. Ok? 11%. Dani, você vai compartilhar a tela para a gente ver o mapa? Não está aí, não? Não está aparecendo o mapa? Miller, está aparecendo o mapa aqui, ó. Aline me apontou, Simone também. Gente, sim. Eu que estava errado aqui. Mil perdões. Tá, sem problemas. Então, nós temos aí a possibilidade de trazer essa contribuição de 5 para 11, resgatando, assim, essas contribuições, desde que, obviamente, não tão óbvio assim, mas a gente precisa analisar a base. Se foram contribuídas dentro do prazo, se tem a primeira em dia, se vai computar para carência ou não, porque tem requisitos, quando eu sou dona do meu carnezinho, para fazer valer para carência. Então, se você precisa daquelas competências para carência, a pessoa foi lá e recolheu tudo isso em atraso, conta para carência? Não, a base já está podre. Não é porque eu vou complementar para 11 que vai valer para carência. Agora, a base foi paga certa, dentro dos requisitos de carência. Eu vou complementar? Ok, ela vai continuar valendo para carência. Então, se eu paguei em atraso, já não valia para carência, não é a complementação que vai fazer valer para carência. Então, eu costumo dizer, se a base está saudável, a complementação é uma regularização. Mas regularização do quê? De tirar aquela pessoa daquele plano que ela pagou para levar para o outro, para ela acessar alguma coisa nesse sentido de aposentadoria por tempo, ou um facultativo baixa renda que não atendeu os requisitos. Mas se ela já pagou a base podre no sentido de erroneamente, pagou tudo em atraso, fora da manutenção da qualidade segurada, não é a complementação que vai salvar isso. Ok? Eu tenho a possibilidade aqui do facultativo baixa renda, que eu tenho visto, pagar abaixo do mínimo e ser indeferido ainda o requisito de facultativo baixa renda. Via de regra, o INSS quer que eu acerte primeiro para a base de salário mínimo, para depois complementar. Inclusive, eu atendi ontem a colega, a Kátia, que não está aqui, que no caso dela, o INSS não consegue nem ver no cruzamento das informações se o facultativo dela está deferido ou indeferido, porque está abaixo do mínimo. Elga, você não entendeu essa parte? Vou voltar um pouquinho. Eu vou ver se é essa parte que você não entendeu, ou pode abrir o microfone e me falou, pagou errado o quê? Abaixo do mínimo? Sim, pode ter pago abaixo do mínimo,
a contribuição, né? Imagine que era 1.412 e pagou sobre 1.400, então está abaixo do mínimo. E, além disso, ela não tem o requisito para recolher como facultativo baixa renda. Então, ela precisa corrigir primeiro a complementação para a base de salário mínimo, para chegar em 1.412, para depois pagar a complementação de 5 para 11, ou de 5 para 20. Pode falar, Elga. Pode falar? Bom dia. Bom dia a todos. Te liguei, te chamei, mas você veio. Ei, fiquei feliz. Ei, que bom estar aqui para aprender mais. Diga, meu Veja amor. só, na prática, que você falou que foi um caso, mas eu estou imaginando assim o passo a passo, né? Tá. Eu já vou aqui desenhando na minha mente, passo a passo. Nós, como expert, vamos olhar, bater o olho, tá abaixo do mínimo, vou aqui complementar, porque se eu não fizer isso, se eu quiser mudar a base, vou ali fazer uma tarefa, e assim, não vou nem olhar que tá abaixo do mínimo, inclusive, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei porque não estava aparecendo indicador, não sei se voltou do abaixo do mínimo. Não, continua não aparecendo. Continua não aparecendo, então a questão que você sempre fala do olhar afiado, eu vou detectar, eu já vou acertar isso para depois. Então, assim, é um passo, uma ação, finalizei e depois outra ação. Eu não posso, enfim, fazer duas, pedir para o servidor, enfim, eu vou ajeitar. Sim, eu estou pensando aqui, gente. Depende mais ou menos em que momento você está. Porque se o seu cliente já tem direito, você vai pedir esse passo a passo dentro do seu pedido. Então, olha, servidor, já emita a guia de abaixo do mínimo e, consequentemente, da alíquota. É só uma questão de ordem, mas essa ordem, mesmo que vocês não saibam, o servidor vai indicar, porque ele não vai conseguir emitir a guia de complementação se não complementar. Ou ele vai emitir primeiro uma e falar que depois é a outra. Mas vocês já vão chegar mais preparados. Vocês que já estão na comunidade sabem que primeiro vai precisar complementar para a base de salário mínimo, que é uma regularização anterior, para depois eu ir para a complementação de base de alíquota. Então, eu preciso ter essa base no mínimo primeiro, para depois eu complementar de 11 para 20, de 5 para 11 ou de 5 para 20. Essa ordem pode acontecer de forma de tarefas, num passo a passo, como a Elga está falando, ou já dentro do pedido de requerimento, se o seu cliente já tem direito. Perfeito, é o olhar mesmo. Só para eu entender, para fechar esse ponto aqui, você falou que viu um caso, eu não entendi, porque eu acho que... aí como é que seria esse caso? Que aqui que eu fiquei, não era caso ainda de aposentadoria. O dela ainda está longe. Nós verificamos ontem que ela queria o relatório para saber se o facultativo dela estava validado ou não. E aí o servidor veio com não relatório dessa parte. Não posso validar, não posso validar. Não posso te entregar ainda se está validado ou não, porque está abaixo do mínimo. O sistema, no cruzamento de informações, não consegue puxar se está validado ou não, se vai ser deferido ou indeferido, porque está abaixo do mínimo. Então, ela ficou com aquela partezinha da sequência dela, sem a notícia de indicadores se tinha renda pessoal, se estava além dos 2 salários mínimos, se ela tinha... Não vem no cruzamento daquele relatório que você viu, que a gente viu? Sim, que veio da minha cliente também, que eu te mostrei. Isso. Mas só para eu entender, nessa fase aqui que nós estamos, o servidor falou que não poderia do período todo ou daquele período? Só daquele período que está abaixo do mínimo. Os demais veio. E ficou um buraco ali. Ficou um buraco. Ela conseguiu o relatório, né, do facultativo baixa renda, porém, a partezinha que está abaixo do mínimo, no cruzamento das informações desse relatório, a parte que está abaixo do mínimo não veio a informação se vai ser deferido ou indeferido. E aí, os demais, que estavam ok, que estavam na base de mínimo, veio lá que ela não tinha cadastro único, todo o período dela para baixo foi indeferido. Só esse pedacinho que não. O que eu falei para a colega? Veja o sentido. Ela só tem 9 anos, mesmo com esse período. Então, ela vai precisar desse período. Qual que era a dificuldade dela? Ela falou assim, Dani, mas eu vou complementar algo que eu não sei se vai ser deferido ou indeferido? Caiu todo mundo? Eu fiquei sem ninguém aqui na tela. Não, Então, estamos aqui, estou te ouvindo. Tá. E aí, o que aconteceu? Ela estava em dúvida, né, com relação a isso. Eu falei, Kátia, olha só, a sua cliente só tem 9 anos. De qualquer forma, se for deferido ou indeferido essas competências, ela vai complementar porque ela precisa, porque ela quer complementar. Então, complementa primeiro para a base de salário mínimo, como faltam 2 anos ainda para a sua cliente se aposentar, depois disso que você levou isso para a base de salário mínimo, você pede o relatório de novo.
Aí você vai saber se foi deferido ou indeferido, e aí você paga a complementação de todo o período. Alguém abre câmera aí para mim, pelo amor de Deus, que eu não estou vendo ninguém. Estão abertas, a minha está aberta. Tô aberta. Gente, o que aconteceu que sumiu para mim? Ah, Bia Aline, oh meu Deus, Micael voltou, acho que foi alguma coisa aqui no meu computador, eu fico desesperada quando eu não vejo um rostinho. Dani, Diga socorro, meu amor. deixa eu te fazer uma pergunta. Duas. Eu entendi que, por exemplo, se pagava em 5% e estava abaixo do mínimo, complementa para chegar em salário mínimo, no caso de 5%, para depois pedir complementação para 11%. Isso. Você fez uma sugestão de esperar a aposentadoria, que é daqui a 2 anos. Não, eu Mas fiz a isso sugestão eu fiz a sugestão para ela já ir fazendo a complementação agora, para ela pedir o relatório, já ver se está ok, para já ir pedindo a complementação que ela vai fazer de qualquer forma. Daí ela vai pagando aos poucos até lá. Ah, tá. Eu tinha entendido que você estava dizendo para chegar à base e pedir para complementar só quando for fazer a aposentadoria. Chegar na base. Claro. Não. Pedir para a base, pedir o relatório, ver se foi deferido ou indeferido e já pedir a complementação. Porque ela quer fazer, né? Porque ela quer fazer. Eu tenho um caso de uma CI prestadora de serviço. Tá. Ela emitia RPA, então é tudo abaixo do mínimo porque era RPA, porque era uma prestação de serviço de faxina e tudo. Então, ó, ela entra aqui, né? Então, é uma CI prestadora de serviços, a partir de julho de 94, ela pode fazer a complementação em qualquer tempo, e cabe a ela e não à empresa. Isso, como foi após 2019, você já me disse também que eu posso pedir para agrupar. Você pode, a partir, aí daí o CI prestador de serviços, que eu vou mandar esse material para vocês, a partir de 11 de 2019, pode fazer ajustes para alcance do salário mínimo, complementação, agrupamento ou utilização de excedente. Porque, assim, no caso dessa minha cliente, como está muito longe da aposentadoria, eu quero já verificar o que vai ser melhor, se complementar ou agrupar, porque se for para complementar, se esperar muito tempo, vai ficar mais caro, já vai fazer já. Vai aumentando. Correção, ótimo, não dá brecha para isso. Tá bom? Aline, beijo. Dani, só uma dúvida. Quanto ao facultativo baixa renda, sempre a gente precisa pedir esse relatório? Então, eles criaram, eu coloquei uma aula, tá, Aline, de facultativo baixa renda lá você está no curso, no curso e também tem lá para a comunidade. Eu falo 2 horas e pouco só do facultativo baixa renda, gente. Se eu for falar tudo aqui de novo, a gente vai perder muito tempo do foco da aula. Mas, Aline, o que a gente precisa ter em mente? Que o facultativo baixa renda, eu me perdi na sua pergunta, desculpa. Não, é só, porque eu não cheguei a validar. Você vai ver depois. Você sempre precisa pedir a validação. O que eles fizeram? Eles criaram o que eles chamaram de batimento automático. Qual era a ideia deles? Gente, vocês não precisam mais pedir validação para mim, não, tá? De tempo em tempo, o próprio sistema vai aqui rodar e vai ficar validando essas contribuições e vocês vão saber nas competências se foram indeferidas ou deferidas. Eles criaram subindicadores de renda pessoal, de grupo familiar até 2 salários mínimos, se a pessoa tinha CAD único naquela época ou se ela atualizava. Qual era a ideia? Opa, não tinha CAD único. Aquele indicador migra para aquela competência e vai aparecer que a pessoa não tinha CAD único. E aí, por ali, você saberia se foi deferido ou indeferido, porque ela não tinha o requisito. Só que aconteceu, Aline, eu falo sobre isso lá na aula, você vai ver, você vai entender melhor essa situação. O batimento automático, esses subindicadores não migram para o nosso CNIS. Só migra para o CNIS do servidor, que é aquele que vocês encontram em processos administrativos, ou quando pede o relatório, porque tem na lupinha, validação facultativa baixa renda. Vocês podem pedir. Vai vir o quê? Esse relatório que não nos ajuda muito, que hoje está vindo só esse CNIS com os subindicadores ali. E aí, por ali, a gente vai saber, sim, por esses subindicadores, pelo batimento automático, se foi deferido ou indeferido. Com esses detalhes que eu trouxe para vocês. Se está abaixo do mínimo, o relatório não puxa. Já teve casos que o relatório não disse nada com nada, e aí eu falo 2 horas e pouco da água suja que a gente vem bebendo do facultativo baixa renda, tá? Que é um problemaço. Por quê? Muitas vezes o cliente já tem a alteração, ele fez a atualização no CAD único, tem o comprovante, traz para nós, no cruzamento do INSS não está lá, porque não alimentou a base. E a gente fica com problemão, porque o servidor não vai colocar a mão. Então, aí, ó, é água para mais de metro para vocês verem a aula lá e entenderem melhor essa questão do facultativo baixa renda, tá bom? Mas agora,
Obrigada, Aline, um beijo, viu? Beijo. Voltando aqui para a questão da complementação, é para vocês entenderem que, não atendidos os requisitos, vocês podem pedir a complementação de alíquota. De 5 para 11, se for aposentadoria por idade ainda, ou se a pessoa tem no PBC período superior ali que vocês viram que ela precisa disso para uma aposentadoria por tempo, aí 20%. E a lista de códigos a gente tem aí no material. Diga, Lilian. A Lilian, primeira vez por aqui, não, Lilian? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Pronto. Bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Diga. Uma cliente minha, ela trabalhou de 85 a 96 no estado, aqui de Alagoas. Ela consegue fazer essa complementação do salário mínimo em alguns meses que foram abaixo? Antes de 94 eu não preciso. Olha aqui, ó, a nossa listinha. Certo. CI, prestador de serviço facultativo a partir de julho de 94. Empregado, doméstico, só a partir de 11 de 2019. Antes de julho de 94, remunerações não entram no PBC. Entra o tempo para carência e tempo de contribuição. Mas as remunerações, ele não forma média, Lilian. Certo. Só entra a partir de julho de 94. Então, antes disso, eu nem olho remunerações. Pode estar zero lá no meu CNIS. Eu tenho lá um período de 80 a 85. Não tem nenhuma remuneração no CNIS. Isso não entra no PBC. E não tem um problema. Não preciso ir atrás dessas remunerações para incluir no CNIS. Entende? Mas conta para aposentadoria, não conta? Conta para tempo e carência, normalmente. Tá bom, obrigada. Tá bom? E aí nós temos aqui, então, o facultativo 5%, FBR, não deferido em âmbito administrativo, podendo complementar para 11% ou 20%. Lista de códigos no material, ok? Ah, Dani, já trazendo aqui para vocês. Google, normas interativas, ok? Normas interativas no Google. Eu tenho acesso aqui à instrução normativa, às portarias e anexos, ok? Sejam curiosos, venham dar aqui um passeio nesse site, tá? Ó, requerimento de atualização do CNIS, RAC, vocês me perguntam bastante, Dani, você usa? Não, não uso. É obrigatório? Não, é um poder, não um dever. Servidor pediu, vai incluir? Inclua, né? Ser feliz ou ter razão, né? Nesse caso, ser feliz. Pediu, faz. Mas, requerimento pontual, sem encher linguiça, facilitando a vida do servidor, ótimo, muito bem-vindo. Documentos bem escaneados, carteira de trabalho aberta, colorida. Então, assim, detalhe diferencia o profissional, ok? Vamos lá, o que a gente tem aqui mais? Ó, declaração, autodeclaração, ó, tabelas de códigos da portaria 990, tabelas de código de pagamento de contribuição previdenciária. Então, muitos colegas me perguntam, qual o código do facultativo 11%? Qual o código do CI 20%? Temos a tabela aqui em normas interativas, também coloquei no material para vocês, mas aqui a gente encontra muita coisa, tá bom? Quem não conhecia o site ainda, normas interativas, ok? 5%, então aquele MEI, né, que paga ali com a alíquota reduzida, ele tem uma sequência no CNIS que ele pagou como MEI, mas ele quer ter acesso e precisa daquela sequência de 12 contribuições que ele fez ali na alíquota de 5% como MEI, para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou ele precisa daquele período para levar na contagem recíproca do regime geral para o regime próprio. Então, ele precisa fazer a complementação. De quanto? De 5 para 20. Não existe 5 para 11 aqui, tá? Porque 11 é plano simplificado ainda. Ah, Dani, mas e o facultativo baixa renda? Tudo bem, porque é aposentadoria por idade. Então, ele quer levar de 5 para 11, ele não precisa levar para 20. Agora, o MEI só faz sentido eu complementar se eu quero uma aposentadoria por tempo de contribuição. De 5 para 20. E aí, nós temos a possibilidade de fazer essa complementação, ela é somente sobre salário mínimo, tá? Somente sobre salário mínimo. Eu só vou mudar a alíquota de 5 para 20. Mas a base, ela segue sobre salário mínimo. Dani, consigo emitir essa guia? Via de regra? Não. Quem emite? INSS. Ah, mas e se eu tenho um MEI mensalmente? Eu consigo ir pagando? Sim, tem vários colegas que fazem isso. O cliente dele pagou o MEI naquela competência e na mesma competência ele já paga a complementação na GPS de 15%.
que é sobre o código de 1910. O código 1910. Ele já emite a guia ali, não tem como emitir no SAL, tem que emitir a guia, ou vocês conseguem uma guia branca, que eu sei que tem um contador, consegue, que é uma GPS, um espelho de GPS, e preenche ali, e já paga no mesmo mês, na mesma competência. Então, o MEI vence 20, eu até indico que pague já a complementação no dia 15. Vai entrar a complementação de 15% no CNIS, e depois, quando paga o dia 20 o MEI, eles se completam. Diga-se. Dani, Diga, meu amor. em uma das aulas lá, tira dúvida, acho que eu te perguntei se esse MEI não poderia ter algum código que recolhesse acima do mínimo, e aí você falou que estava em discussão, será que eu sonhei? Não, eu disse para você que o MEI, ele pode ter uma contribuição, um salário de contribuição maior do que o salário mínimo, se ele tiver uma segunda atividade. E aí, essa segunda atividade é, por exemplo, ele é MEI, ele é boleira. Ele tem lá um MEI de bolo. Mas ele também é advogado. Então, eu sou segurada obrigatória do advogado, se eu não tenho uma sociedade ainda, então eu sou um autônomo advogado, e tenho meu MEI. Tem algum impedimento? Nenhum. Eu posso ser advogado e vender bolo através do meu MEI, tranquilamente. Eu sou segurada obrigatória dessa profissão advogada? Sim, exerço atividade, pessoa física para pessoa física, recebo 3 mil. Opa, sobre 3 mil, recolhi CI. O MEI, 5% sobre o salário mínimo. O que a gente discute em aula, que é um tema mais denso, é quando eu misturo isso. Como que vai ser a soma disso? Se eu pago o MEI em 5 e o autônomo em 20, o INSS vai querer que eu complemente de 5 para 20 para ele poder somar. Ah, tá. Essa é Mas o se eu assunto mais tiver denso. um prestador, não, um profissional, tipo, um técnico em informática, e ele está recolhendo MEI, porque... Eu peguei lá de técnico de informática. E agora ele está ali no MEI normal, no MEI de 5%. Sim. Se depois, e ele já tem um passado de empregado obrigatório, né? Então ele tem salários ali acima do mínimo, e ele quiser complementar esse 5% aqui, ele só vai conseguir para base de salário mínimo, ele não consegue aumentar o valor, só se tiver concomitante com outra atividade obrigatória. Isso. Se ele for empregado e MEI, por exemplo, concomitantes, o que o INSS vai fazer? E eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque ele é muito denso e depende muito do tipo de aposentadoria que eu vou pedir, e é mistura de alíquotas. Eu vou falar a regra geral. Isso. Para eu somar plano simplificado com plano normal, o INSS quer que eu complemente o plano simplificado. Tá? Se eu quero soma disso, regra geral, eu vou pensar em complemento, ok? Regra geral. A gente tem os caminhos disso, que daí, conforme eu vou misturando alíquotas, eu tenho algumas possibilidades ali, ou de levar só parte daquele MEI, não salário mínimo daquele MEI, que é aquelas aulas mais densas de quando eu misturo alíquotas, tá? Mas, via de regra, o INSS quer que, se eu vou misturar um plano simplificado com um plano normal de 20%, que eu complemente esse MEI para 20%, se eu quiser levar ele inteiro, somando com outra atividade. Perfeito? Perfeito. Obrigada, Dani. Nada. E aí, o que a gente vai fazer aqui? O MEI para acesso à aposentadoria por tempo de contribuição ou CTC, eu posso fazer a complementação para 20%, ok? Depois eu tenho aqui o 11%. O CI, o autônomo, né, que opta por um plano simplificado, ele opta por pagar sobre uma base de salário mínimo uma alíquota reduzida. Não tem pagar 11% sobre teto, não tem 11%, a não ser que eu seja um prestador de serviço, que daí é uma outra situação que eu não vou entrar aqui. Mas o plano simplificado, da pessoa que paga o seu próprio carnezinho, que escolhe a alíquota de 11%, ela está pagando sobre base de salário mínimo para acessar a aposentadoria por tempo, ou CTC, complementação para 20%. E 20% que eu não preciso complementar, né? Então, optei por alíquota cheia, estou no 20%, preciso complementar? Não, né? Tenho acesso à aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade. Então, esse primeiro mapa aqui que eu trouxe para vocês é para a gente entender o que é complementar para a base de salário mínimo e o que é complementação de alíquota, né? Que são coisas diferentes. A pessoa pagou a base abaixo do mínimo, que é o caso do facultativo baixa renda que a gente falou. Ela pode fazer as duas coisas? Pode. Ela pode ter pago abaixo do mínimo e também quer complementar. Então, ela vai regularizar para a base de salário mínimo e depois ela complementa, porque
ela precisa ali ou tirar ela do facultativo baixa renda para levar para 11, ou precisa tirar do MEI para levar para 20, porque ela quer ter acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Ok? Então, dúvidas em relação a essa primeira partezinha aqui, para a gente já ir mapeando na nossa cabeça? E esse cachorro lindo, meu Deus do céu? Então, vamos aqui. Ô, Dani, o que é aquele negócio lá do 11%? É aquela letrinha. Que letrinha, meu amor? A CTP. CTC, PTC? É nome de remédio, né? Parece, né, Simone? O que é então. PTC, nome de remédio? Aposentadoria por tempo de contribuição. Tá bom. Tá bom? Um dia eu falei remédio porque um dia o professor Dani Simini estava dando uma aula e ele falou PTC. Aí eu falei, fala para o pessoal que... Daí eu fiz a mesma coisa agora, mas eu falei, aposentadoria por tempo de contribuição. Aí eu falei, fala para o pessoal o que é a PTC, senão eles vão pensar que é remédio, né? A PTC, o que é a PTC? Aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? Deixa eu abrir aqui agora o mapa das complementações, quais são os caminhos, né? Atualmente, vamos lá. Chico, um abraço para você. Meu amigo da Malta. Estão todos vendo a tela do mapa das complementações? Eu vi que você abriu a câmera um momento e fechou. Você queria falar alguma coisa? Um momento que a Simone estava falando, você abriu a câmera e fechou. Aí eu falei, achei que você ia falar alguma coisa. Não foi agora não. Tá ótimo. Então, vamos lá. Quais são os caminhos das complementações atualmente, tá? Então, viram lá no CNIS que tem contribuição abaixo do mínimo, ou viram contribuições que estão na alíquota reduzida de 11% ou 5%, e eu quero fazer essas complementações. Onde eu vou, onde eu peço, o que eu faço, onde eu choro, né? Porque tá de chorar o pedido de guia, viu, gente? Vocês pedem, eles falam que vão demorar 10 dias e passa meses e nada acontece, né? Ou temos o direito de pedir dentro de requerimento, pedimos dentro do requerimento e o servidor fala que tem que fazer em tarefa à parte. Deixa o nosso processo suspenso ali, daí sai a gente ligando para pedir a tarefa no 135 ou 0800 para abrir, para daí esperar, sendo que ele poderia emitir dentro do próprio requerimento, né? Então, tirando as problemáticas, que problemas a gente vai ter de montes, eu vou falar da regra geral, tá? Vou falar no mundo ideal, lindo, maravilhoso, onde tudo funciona, onde são os caminhos que a gente vai caminhar aí para chegar no na nossa guia, perfeito? Então, pensando em complementação para a base do salário mínimo, vimos lá que aquela contribuição está abaixo do mínimo e eu preciso complementar. Primeiro trabalho que eu preciso fazer é entender que tipo de filiado que eu estou falando, né? Se eu estou falando de um contribuinte individual, um facultativo, ou um segurado especial que recolhe facultativamente, né? Onde eu vou pedir? Primeiro eu vou fazer outra divisão também. Então, identifiquei que tipo de filiado. Beleza, Dani, é um contribuinte individual. Só que a competência é de até 5 anos. Até 5 anos, está dentro dos 5 anos ali, de 2025, hoje, né? Para trás, 5 anos. Então, eu posso pedir. Ou em tarefa à parte, eu ligo, solicito a guia de complementação. O servidor vai perguntar quais são as competências. Ele vai abrir uma tarefa dentro do meu INSS e vai emitir as guias. Quais as problemáticas que a gente enfrenta aqui? O servidor não vai ficar com você anotando 20, 25 competências. Ele limita a 5 competências ali. Dani, mas eu preciso de 10. O que eu falo para os meus alunos? Quando ele abrir a tarefa dentro do meu INSS do seu cliente, vai lá em anexos e coloca um requerimento e fala quais as competências que você quer. E o que você quer. Ok? Costuma funcionar tranquilamente. Ali no telefone ele vai limitar a 5. Mas precisa de 15. Coloca o requerimento, instrui ali. Quando o servidor pegar aquela tarefa para fazer, ele vai ver o seu requerimento e vai entender melhor essa situação. Perfeito? Dani, fora isso, o que eu posso fazer se está dentro dos últimos 5 anos? Eu posso pedir dentro do meu INSS. Qual tarefa?
cálculo de GPS, diferença de valor devido, contribuição inferior ao salário mínimo. Então, se eu estou falando desses tipos de filiados, estão dentro dos últimos 5 anos, é aqui que eu vou. Mapinha impresso na mesa que eu vou mandar para vocês. Martinha, não tem problema não. Competência superior a 5 anos. Eu vi que a competência é superior a 5 anos. É lá de 2000 a competência do contribuinte autônomo que eu vi que ele recolheu 5 meses abaixo do mínimo. Opa, aí é somente o INSS que pode emitir, tá? Ou, dentro de requerimento, você vai lá apontar, tá? Das competências tais, tais e tais. Emissão de guia de complementação da base para salário mínimo. Competências X, 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 tira um print. Enfim, cada um tem a sua estratégia aí de falar com o servidor. Eu estudei algo que eu achei fantástico, né? A gente sempre ouviu falar da seguinte frase, né? Seja o primeiro juiz da causa. E aí, agora, eu trouxe para, seja o primeiro servidor do seu processo. Se você fez um requerimento que nem você está confiante dele, imagina o servidor. Pegou aquela carteira, nem você sentiu segurança, só a carteira de trabalho. Vai atrás de mais documentos. Servidor, na dúvida, ele vai indeferir. Ele deveria abrir exigência, né? Mas na dúvida ele indefere. Então, se nem você se convenceu do que você viu na linha do tempo, no patrimônio previdenciário do seu cliente, imagina o servidor. Se você fez um requerimento que nem você entendeu o que você está querendo dizer ali, imagina o servidor. Então, sejam objetivos, claros, não precisa usar nenhuma jurisprudência, sabe? Sejam pontuais. Servidor é pontual. Eu gosto da frase da Grace Mandelli, que ela fala para fazer a hipnose da galinha. Então, você faz aquela linha e vai direcionando o servidor, sabe? Assim, ó, traz ele para o que você quer. Faz a linhazinha ali, então você vai, né, por ordem. Como disse a Elga, um passo a passo. Tenha lógica nas coisas ali para ele, tá bom? Então, vamos lá. E se eu tenho um contribuinte individual, Dani, prestador de serviços até 10 de 2019? Somente INSS ou dentro do requerimento, tá? Se for superior a 5 anos, antes de 10 de 2019, eu coloquei aqui, na verdade, 10 de 2019, porque tem essa divisão a partir de 11, eu consigo fazer dentro do meu INSS. Então, aqui, por isso que eu tirei ele dessa 5 anos ou não. É 10 de 2019. Para trás, INSS. Ok? Ou dentro do requerimento. Se eu tenho um empregado doméstico, trabalhador avulso e um CI prestador de serviços, que é o caso da Socorro, por exemplo, se for depois de 11 de 2019, ela pode tirar dentro do próprio INSS, ela não precisa pedir para o INSS. Então, ela tem 2 opções, vocês, na verdade. Duas não, né? Aqui, antes, INSS e depois ajustes para alcance do salário mínimo. Tem essa tarefa dentro do meu INSS. Eu vou mostrar para vocês em bloco posterior aqui. Ajustes para alcance do salário mínimo. Eu posso complementar, eu posso agrupar, eu posso utilizar excedente. E aí vai ser feita uma emissão de DARF. Enquanto aqui é GPS, aqui a gente está falando em DARF já, ok? E aí vai depender do quê? Que tipo de filiado eu estou falando para eu entender que conta que o INSS vai fazer. Até 2 de 2020, era 8%. Então, se eu estou falando de uma competência de 11 de 2019 até fevereiro de 2020, o INSS vai usar da diferença. Então, o salário mínimo era 1.500 e eu recebi 1.000. Da diferença de R$500, vai aplicar vezes 8%, mais correção. Se eu estou falando a partir de 3 de 2020, a alíquota já é de 7,5%. E o CI prestador de serviços é de 20%, ok? Porque não tem cota patronal quando eu vou complementar. Então, 20%, ok? Se eu tenho mistura de concomitâncias, de empregado e CI prestador de serviço na mesma competência, vai usar a alíquota menor. Então, eu tenho 7,5 e 20, né? Empregado aqui e o CI prestador de serviço aqui. Na concomitância, ele vai usar a alíquota menor. Ok? Entendido aqui? Alguma dúvida? Eu vou para a complementação de alíquota. Então, nós vimos lá, diga Socorro. E Dani, então, no caso da minha prestadora de serviço lá, eu só posso complementar, então, para 20. É isso, né?
Não, a alíquota vai ser de 20. Pois é, ela contribuiu a menor do que o mínimo. Isso, a alíquota vai ser vezes 20. Aqui não é complementação de alíquota, tá? A gente está falando para a base de salário mínimo. Então, a alíquota não é de 11 para 20 que a gente está falando. A gente está falando que sobre a diferença vai aplicar 20, tá? Socorro, tem essa diferença. Tá? Beleza, obrigada. Não é complementação de alíquota porque ele é prestador de serviço, não estamos falando em plano simplificado, ok? Ok. Complementação de alíquota. Aqui sim, complementação de alíquota e o prestador de serviço não entra nessa questão. Nós temos aqui... O que eu fiz, gente? Eu acho que eu... Deixa eu voltar aqui. Acho que apaguei alguma coisa. Ou não? Acho que não. Complementação de alíquota. Somente o INSS emite, ok? A gente não consegue fazer emissão de guia de complementação. A não ser do MEI, como eu falei para vocês, que alguns colegas praticam já a emissão da GPS na competência. Mas anterior, INSS, ok? Se eu tenho facultativo baixa renda, que eu quero, então, fazer aí sim, complementação de alíquota, vi que foi indeferido a competência, quero complementar de 5 para 11, INSS. Quero complementar de 5 para 20, INSS. Recolhi no plano simplificado de 11%, quero complementar a alíquota. Plano simplificado, dono do próprio carnezinho, não estou falando do prestador de serviço. 11 para 20, INSS que emite a guia. O MEI, de 5 para 20, ou 11 para 20. Por que 11 para 20? Uma época o MEI foi 11, tá, gente? Teve um período que ele iniciou em 11 e depois ele foi para 5. Mas o MEI iniciou em 11%. Então, existem ainda CNIs que a gente pega ali do MEI, lá no comecinho, que ele era de 11%, e eu quero trazer ele para valer para aposentadoria por tempo, eu quero fazer a contagem recíproca para o regime próprio, 11 para 20. Alguma dúvida nesse? Vamos falar de algumas problemáticas que a gente encontra, né, nessas complementações da vida. Eu vou levar no material para vocês a portaria 1553, né, que explica justamente que períodos posteriores a 5 anos é o INSS que emite. E aí, o que acontece? Eu já até adiantei essa problemática. Muitas vezes a gente pede dentro do requerimento e o servidor quer que a gente abra a tarefa à parte. Então, assim, são coisas que a gente lida no dia a dia. Dani, entrei com requerimento, pedi a guia dentro, o servidor quer que eu abra a tarefa à parte. Vai ter que abrir, não tem muito o que fazer. Mas eu já indico que coloquem dentro do requerimento que autoriza já a emissão da guia dentro do requerimento e tal. Pediu, não tem muito para onde a gente correr. Ou vai entrar com mandado de segurança, ou se vocês vão fazer outras coisas, aí tudo bem. Mas o caminho é, se ele não quer emitir dentro do requerimento, ou eu vou pedir dentro da tarefa, a parte, como ele quer, ele vai suspender ali o processo e vai aguardar a guia, o que eu acho desnecessário. Já falei com outros servidores que também acham um absurdo eles já não emitirem a guia ali, né? Mas acontece, tá? Então estejam preparados para isso, que pode acontecer. Pedir a guia, o servidor falar para vocês abrirem em guia, em tarefa à parte, tá? Pode acontecer. E a outra problemática que a gente vê, e isso não é no DARF, isso é na GPS, é quando o recolhimento de CI do facultativo, ele dá aquela guia de R$10 pura, porque eu não tenho guia inferior a R$10. Então, imaginem vocês que vocês têm uma competência 4 de 2020 abaixo do mínimo. Ela está sozinha ali, 4 de 2020 abaixo. Você vai lá, emite dentro do meu INSS, porque está dentro dos últimos 5 anos, e a guia GPS sai de R$10. O que a gente tem visto acontecer no CNIS? Então, eu paguei 4 de 2020 agora, em dezembro de 2024. O que o CNIS faz? Ele não consegue entender que esses R$10 é dessa guia de 4 de 2020. Porque imaginem vocês que a diferença daria R$4, tá? A guia lá da minha diferença daria R$4. Como ele não consegue emitir uma guia de R$4, o mínimo é de 10, o sistema não consegue entender que esses R$4 é dessa competência de 4 de 2020, porque ele está recebendo 10 lá no sistema. E aí, o que ele faz? Ele joga esses R$10 na competência de dezembro, na competência que você pagou, e não acopla, não ajusta a competência de 4 de 2020.
peguei pelo menos uns 8 casos assim no decorrer aí de 3 anos estudando só CNIS, tá? O que a gente faz? Se você pegar um servidor mais antenado, ele consegue fazer esse ajuste ali. Caso não, isso ainda está na mão da Receita Federal já, em 2020. E aí a gente fica ali patinando com isso, porque pagou, mas não entrou na competência correta. Então, isso daqui é uma problemática, tá? Por que eu estou adiantando isso para vocês? Porque muitas vezes vocês pagam essa guia e fica buscando ali no CNIS o que aconteceu, a GPS de R$10, que é do CI, do facultativo, ok? Não entrando na competência de forma correta. E aí é um abacaxi que a gente precisa descascar, tá? Daí a gente vai fazer alternativas aí. Ok? Entendido o que acontece aqui? Aqui são problemáticas, tá? São problemáticas. Mas o mapa que eu vou mandar para vocês vão imprimir e deixar na mesa. Pegou o CNIS, identificou que tipo de filiado, mais de 5, menos de 5. Ah, é de alíquota, tá? A Dani já me falou que é o INSS. Vocês não vão mais ficar patinando para onde vai. Ok? Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Diga, Eli. Bom dia, tudo bem, professora? Bom dia, eu não vi você voltando, eu fiquei preocupada. Eu me enrolei aqui e pedi um help para o meu filho. Ah, então tá bom. Diga, Eli. Eu só fiquei na dúvida no finalzinho, quando você diz que o CI, prestador de serviço, 20%, se concomitante, aplica-se a alíquota menor. Que alíquota menor seria essa? Do empregado, 7,5%. Ah, é? Então, se ele for concomitante com o empregado, ele tiver que complementar, ele complementa com a alíquota menor. De 7,5%. Porém, todavia, contudo, na prática, não é isso que eu vejo acontecer, tá? Já vou te falar aqui. Certo. O que o INSS tem feito quando eu tenho atividades concomitantes de forma, ao meu ver, ilegal? Quando eu tenho um empregado que alcançou o salário mínimo e um prestador de serviços que não alcançou o salário mínimo, quando você pede essa guia, ele não faz essa junção. Ele só vai emitir a do contribuinte individual prestador de serviço na alíquota de 20%. Então, ilegalmente, o que eu penso? Que se eu tenho concomitância, não deveria nem ter que complementar se eu alcancei salário mínimo. Se eu já tenho o salário mínimo do empregado e recebi 600 do prestador de serviço, soma-se e ok. É isso que a norma diz, atividades concomitantes se somam. Mas eu vi que o INSS tem feito essa diferenciação. Quando eu tenho categorias diferentes, ele entende que se eu não alcanço o salário mínimo aqui nessa categoria, ele não soma com a outra. Então, ele entende que tem que ser 20, tem que chegar a 20. Vai chegar no 20. Complementar. A multiplicação dele vai ser de 20%. Entendi. Tá? Administrativamente é isso que a gente tem. Agora, se a gente quiser brigar, porque nem precisaria complementar quando eu tenho concomitância, vai ser fora do INSS. Imagina que eu tenho lá 1.000 do empregado, já no mínimo, e 600 de prestadores. Já eu passei o salário mínimo, tenho 1.600 nas competências, atividades concomitantes se somam. O INSS faz diferenciação de categoria. Se é CI, com CI ele soma. Se é empregado com CI, ele não soma e ele deixa o indicador lá no contribuinte individual prestador de serviços. É isso que eu tenho notado no meu mapeamento aí, de que ele não tem feito essa soma de atividades concomitantes se eu não alcanço na categoria o salário mínimo. Isso, para mim, é uma ilegalidade, é uma portarização, né, de norma inferior, onde norma superior diz que atividades concomitantes se somam. Entendi. Obrigada, professora. Mas e aí, o que a gente vai fazer, então, Dani? Ou você discute no judicial, ou faz no administrativo vezes 20%. E já resolve o seu caso aqui. Ok. Via de regra, né? A não ser que você queira, não sei se tem algum instrumento jurídico que você possa discutir isso, em mandado de segurança, talvez, não sei se dá para discutir. Né? Acho que não, porque acho que não seria direito líquido certo, né? E aí... não sei, a norma diz que atividades concomitantes se somam, né? Teria que pensar aí em soluções fora do administrativo, né? Então, eu sempre trago para vocês o mapeamento do que o administrativo faz, para que, se entendendo que há uma ilegalidade, a gente pensar fora da caixa. O que eu vou fazer fora do INSS? Aqui não tem muito o que discutir. Aqui eles fazem o que querem, né? E a minha base de estudo funciona em mapear o que eles fazem e o que querem, que são pontos cegos, para que vocês não caiam nesses pontos cegos, para que vocês saibam que, criei esses cenários. O cenário desse cliente aqui, eu vou brigar no judicial.
Porque aqui eu sei que o INSS age assim, assim, assado, porque a gente já mapeou isso daqui. E esse é um deles. Atividades concomitantes se somam. Por que o INSS não está somando? Vera, me conta, o que você me conta aí dos bastidores? O seu microfone está fechado. Cadê Vera? Vera sumiu. Ai, Pronto, agora foi. Eu precisava acordar. Dani, assim, no meu entendimento, eu concordo plenamente com você. Quando são categorias obrigatórias, realmente, como a gente tem uma legislação, uma lei que fala que soma, e a portaria abaixo da lei, então se sobrepõe à lei, né? Que está lá na lei. Mas também, se for uma ou duas contribuições, e a complementação só pode ser para o salário mínimo, não vale a pena ir para o judicial. Né? Por isso que as pessoas não vão discutir. Resolver, isso. Agora, se for um segurado que está sempre prestando serviço, né, picados, aí é diferente. Muitas contribuições, por isso que a gente precisa entender sempre o cenário de cada vida de patrimônio previdenciário que cai na sua mão. Isso, exatamente. E por isso da responsabilidade da gente entender como o INSS faz, para a gente entender o que vale a pena para o nosso cliente. Imagine um monte de contribuições concomitantes, eu vou fazer ele pagar um monte de contribuições concomitantes, se ele tem concomitância de empregado ali, por exemplo. Aí a gente vai para o judiciário, né? Agora, uma, duas, já vou resolver aqui, né, gente? Sim. Mas, assim, entendo que primeiro a gente vai pegar a negativa do INSS, porque eu já tive situações em que um processo, né, de revisão judicial que eu entrei, onde eu acabei pedindo um acerto para a juíza lá no CNIS, para quê? Para que na hora da revisão judicial tivesse certo, eu perdi porque ela falou que não tinha requerimento administrativo e aquilo era via requerimento administrativo. Com certeza, aí pela 350. Fala, sucumbência recíproca. E aí, Vera, é uma preocupação maior e conscientização dos colegas do quanto o CNIS é importante. Porque uma colega minha lá de Roraima falou para mim, Dani, que tema que você pegou para se aprofundar? Os juízes estão dando decisões no sentido de isso daqui precisaria ter sido lá no administrativo. Isso. Então, o advogado que está lá na época passada, que acha que tudo se resolve no judicial, que só esperava em deferimento, faz o requerimento de qualquer jeito aqui no administrativo, está tomando lá na cabeça. E assim, né, como aquilo que comentei com você, eu aposentei no INSS, mas só comecei a advogar a partir de 2020, né, esse primo veio pedir para mim, né, que esse cliente, inclusive, é meu primo, né, ele aposentou na regra lá de dupla atividade, em que não houve a soma, e aí o período que ele entrou foi antes da lei, então eu tive que entrar judicial mesmo, né? E eu acabei tomando essa sucumbência recíproca por conta de 40, 50 reais, só que aumentar na renda dele, entendeu? E aí ele vai ter que pagar 13 mil de sucumbência por o INSS. Então... É uma pena, né? Vera, mas você já entrou aí no 2020. Eu aprendi e vou lá na portaria agora, primeiro faço o requerimento administrativo, recebo a negativa, daí eu vou para o judicial. É bom que você já entrou em 2020 com esse mundo de processo administrativo tendo essa importância. Quem está sofrendo mais são os advogados que têm a cabeça ainda lá de trás. E não sabem nem sequer analisar o CNIS, né? Não sabem, porque eles não precisavam saber. Isso. Antes não tinha, a Eli, que está há muito tempo aí na caminhada, sabe disso, né, Eli? Antes o CNIS não tinha essa importância que tem hoje, né? Gente, importante também, Eli, depois, quando eu terminar aqui os temas, eu quero que você dê um pouquinho do seu depoimento, como que você age nas redes sociais, porque a Eli faz um trabalho magnífico, eu sempre vejo ela subindo lá a live, ela falando, colocando a cara lá para falar com os clientes dela, e a gente teve aula ontem, foi ontem, né? Não, foi quinta-feira, com a Elga, né, sobre esse trabalho de estar nas redes sociais, então depois eu quero que você divida um pouquinho a sua experiência, como que é, dá aquele friozinho na barriga, não dá? Conta pra gente, tá bom? Falo sim.
Obrigada. E aí, nós vamos entrar, então, aqui como fazer na prática, né? Algumas coisas a gente já consegue fazer dentro do meu INSS. Então, como que a gente vai fazer isso na prática? Ajustes para alcance do salário mínimo, então. Então, eu estou falando de períodos aqui, após a emenda constitucional, ok? Então, eu estou falando de períodos a partir de 11 de 2019. Dani, eu mesmo posso tirar o DARF? Você mesmo pode tirar o DARF. Foi criado o serviço dentro do meu INSS. Quando saiu a reforma, um tempinho ainda ficou patinando ali, só tinha complementação, era pelo Cicalc da Receita Federal, no Código 1872. Eles foram criando esse serviço e hoje já está em funcionamento. Às vezes dá uma instabilidade, às vezes dá uma instabilidade, às vezes não funciona, às vezes não funciona. Estou falando da regra geral. Pegou ali, viu que é empregado doméstico, CI prestador de serviços, trabalhador avulso, está abaixo do mínimo a partir de 11 de 2019, consigo resolver? Consigo resolver. Vamos passar aqui por esse caminho. Então, eu entro dentro do meu INSS em ajustes para alcance do salário mínimo, vou fazer ali, ele traz as informações para mim, né, de segurado empregado, doméstico, ok? Eu vou preencher os dados do requerente, como se eu fosse fazer um serviço, mas ele já vai fazer o serviço na hora, tá? Mas ele abre uma tarefinha lá dentro do meu INSS do cliente. Então, você coloca o telefone, coloca aqui o e-mail, ok? E vai escolher o ano civil que você quer fazer. Por quê? Porque ele faz por ano civil. Então, 2019, eu vou fazer 2019. Vou fazer 2020, termino aquela tarefa, volto e faço 2020. E por aí vai. Ele não faz tudo de uma vez, ok? Avanço na tarefa. E aqui a gente vai encontrar essa tabelinha dentro do meu INSS do cliente. Esses 3 quadrantes, ok? Esses 3 quadrantes. Quem já ouviu eu falar sobre isso daqui, vou repetir, porque é um assunto que cada vez que a gente ouve mais, a gente vai absorvendo o assunto, ok? Então, ele traz para mim, na primeira superior aqui, tá vendo? Situação atual daquelas competências. Então, ele está me falando que dentro do CNIS, naquele ano civil, eu tenho 12 meses recolhidos. Onde 10, em vermelhinho aqui, estão abaixo do mínimo. E 2 estão acima do salário mínimo. Então, ele traz para mim essa informação, ó, de 12 meses, 10 estão abaixo do mínimo e 2 acima do salário mínimo. Então, uma situação, um panorama, ok? Quando eu venho nesse primeiro quadrante aqui de baixo, ó, agora eu estou nesse daqui, eu só ampliei lá para vocês verem melhor. Ele traz aqui para mim que, dentro desse ajuste, então, se eu escolho esse primeiro quadrante da esquerda, embaixo, eu estou falando para ele que eu quero agrupar, utilizar excedente e quero complementar o que faltar. Então, eu estou falando para o sistema, olha, sistema, ajusta o que dá para ajustar aí, e é ele que escolhe, eu não tenho interferência no que ele vai agrupar com o quê, no que ele vai utilizar excedente com o quê. Ele foi programado de forma inteligente para fazer esse agrupamento de forma que o que eu precise complementar fique num valor menor. Então, ele costuma tirar do mais novo para o mais velho, porque o mais novo, caso eu precise complementar, a correção é menor, ok? Mas quem faz isso é o próprio sistema. Então, cuidado, aqui, muitos segurados fizeram isso sozinho, nem sabe o que eles fizeram, agruparam lá sem saber o que estava fazendo, e colegas advogados também já fizeram isso e chegaram para mim. Já? Dani, fui avançando, quando eu vi, já estava lá. Olhei o CNIS, já tinha agrupado com não sei o quê, não sabe o que fez, tá? Então, prestem atenção. Eu consigo ver o que o sistema vai fazer antes de avançar? Consigo. Basta detalhar. Então, no detalhamento que eu vou fazer aqui com vocês, vocês vão conseguir verificar o que o sistema está sugerindo, ok? Então, aqui ele está me falando que de 12 meses, 5 meses depois que ele fizer o agrupamento e a utilização de excedentes, vão ficar resolvidos. Lembra que eu tenho 2 acima do mínimo, 10 abaixo? Mesmo ele agrupando, utilizando excedente, ele só vai conseguir resolver sozinho 5. 7 ainda vão ficar faltando ali alguma coisa. Porque ele vai pegar o que dá para fazer, agrupar o que dá para agrupar, utilizar excedente do que dá para utilizar, e ainda ficou faltando ali para alcançar o salário mínimo. Complementação é somente para a base de salário mínimo, regra geral, ok?
E aí ele está me falando, olha, que desses meses aqui, 7 meses ficou desfavorecidos, e que o total a complementar de DARF são 6 meses. E aqui o valor do DARF, ele já me dá o valor total, 1.557. A gente vai detalhar isso melhor, tá? Fiquem tranquilos. Então, aqui, nesse primeiro quadrante aqui da esquerda, que eu vou voltar aqui para vocês, quando vocês entrarem em ajustes para alcance do salário mínimo, eles vão apresentar essas telas. Uma de situação atual, primeiro quadrante embaixo, se eu quiser utilizar agrupamento, utilização de excedente e complementar. E o segundo quadrante, à direita, se eu quiser só complementar. Então, se eu quero só complementar, eu não quero agrupar nada, não quero utilizar excedente, eu vou escolher o segundo quadrante da direita, ok? Aqui, enquanto eu tenho, mesmo agrupando, utilizando, eu tenho um DARF de 1.557 ainda, por quê? Porque faltou para a base, e ele vai lá e emite o DARF, caso você queira recuperar os outros meses, ok? E quanto que eu tenho se eu só escolher a complementação? 1.867,31. Então, se eu só vou complementar, levar o que está abaixo do mínimo para a base de salário mínimo, dá um valor maior. Só que eu não mexo na média do que está acima do mínimo. Então, ele não tem 2 contribuições, remunerações acima do mínimo, eu não mexo nelas. Eu vou complementar só o que não alcançou o salário mínimo. Ficou claro até aqui? Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele só aceita que faça em bloco, assim? O ajuste só por ano. Só por ano. Você vai fazer primeiro 2019. Depois você tem 2020, você vai para 2020. Por quê? Porque agrupamento e utilização de excedente eu só posso fazer entre competências do mesmo ano civil. E então, se a pessoa quiser fazer a complementação e quiser fazer aos poucos, que ela olha lá e vê que está baixo, é possível também? É possível, você entra no ano que você quer, tira DARF de 2 meses, né? 11 e 12. Aí você entra em 2020, tira janeiro, eu vou mostrar para vocês que agrupamento e utilização a gente não tem interferência, mas a complementação sim, a gente pode escolher o que quer, tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o detalhamento do primeiro quadrante que eu escolhi. Eu quero que ele utilize excedente, eu quero que ele agrupe o que dê para agrupar, e quero que ele me traga a complementação do que faltar. Então, eu escolhi o primeiro quadrante. Detalho primeiro. Quando eu detalho, ele vai me mostrar o que ele está me fazendo aqui. E aí eu preciso de calculadora e a participação dos alunos para a gente entender melhor, raciocinando juntos isso daqui. Vamos lá. Eu tenho, então, janeiro com uma competência consolidada abaixo do mínimo. Minha primeira abaixo do mínimo aqui, né? Janeiro consolidou, ou seja, essa pessoa recebeu R$ 457,90. Fevereiro, ela recebeu R$ 457,90. E assim seguiu, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, 10 meses abaixo do mínimo. Ele não me falou isso? De 12 meses, 10 estão abaixo do mínimo. Perfeito. E 2 competências estão acima do mínimo. Ó. Recebeu R$ 1.752,80. Nós estamos no ano de 2022, onde o salário mínimo era de 1.212. Então, essa pessoa recebeu 2 competências de 1.752,80. Perfeito? Entendido? Então, o que a gente tem aqui? Possibilidade de agrupamento e de utilização de excedente. E o que faltar ainda complementar. O que é utilização de excedente? É eu ter uma base superior a salário mínimo, como é o caso de 1.752,80, e eu poder utilizar o que sobrepõe, porque eu tenho que manter a base no mínimo. Eu não consigo tirar mais do que o mínimo de uma base excedente. Ele sempre vai respeitar de me manter o mínimo, de poder deslocar apenas o que ultrapassou o salário mínimo para outra competência. E o agrupamento, Dani, o que é? É eu ter 2 competências abaixo do mínimo e eu poder agrupar junho com maio. Ver o que alcançou. Tenho 400 aqui, 400 aqui. Alcançou 800. Alcançou o salário mínimo? Ainda não, né? Então, de 800 para 1.212, estou dando exemplo aqui, tá? É 457,90. Arredondei para ficar mais fácil. Então, imagine que eu tenho uma competência 400, outra 400,
chegou em 800, mas ainda falta para alcançar salário mínimo. Então, ele me propõe a complementação para alcançar salário mínimo. Vamos fazer esse cálculo aqui? Então, ele está falando para mim que ele está tirando 457 daqui, 457 daqui, 540 daqui, 540 daqui, 540 daqui, excedente 540 daqui, 540 daqui. É o que ele conseguiu tirar para agrupar e utilizar excedente. Quero que vocês façam a conta disso daqui para mim. Acho que a Aline estava na outra aula, ela fez para mim, inclusive. 457 duas vezes, 457,90 duas vezes, e 540 e 80, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Estava, né, Aline, na outra aula? Você fez a continha. Quanto que dá? Ah, que eu ainda fiz errado. 2.950. Não, tá errado. 457,90 duas vezes. 500, eu sei porque eu já decorei, tá, gente? Eu faço essa aula um monte de vezes. 457,90 duas vezes. 540, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 540 e 80, 5 vezes. E 457 duas vezes. Quanto que dá? 3.619,80. Isso aí. Agora uma pergunta. Por que você falou para multiplicar por 5 se os dois últimos é sobra? Porque isso daqui é o que ele está tirando da sobra. 540 e 80, ó. Mas esses dois últimos 540, por que ele está tirando da sobra? Porque ele está usando excedente aqui. Aqui é a utilização de excedente, aqui é agrupamento, ó. Porque eu posso utilizar o que sobra de 1.212 para completar as outras. Então, ele está tirando do excedente. Ele está me mostrando que de 1.752,80, ele está tirando 540,80 para distribuir, para levar os outros para mínimo. Bem, mas eu vou esperar ver. Vamos ver. Querendo dizer com esse valor total, porque eu estou achando que o valor total está errado. Agora vocês vão somar para mim os verdinhos, tá? 1, 2, 3, 4 de 754,10 mais 603,40. Socorro, quer falar, meu amor? Seu fone está aberto. Desculpa. Não tem problema, meu amor. $3.619. Ai, apaguei aqui. 3.619,80? Isso aí. Coincidência, né? Mesmo valor, não? O que ele faz, gente? Sim. Ele pega o que dá para agrupar, pega o valor e distribui nas bases, tá? Como que ele pega? Ele distribui. Então, significa que 540,80 vai entrar exatamente 540 no que ele vai ajustar. Ele vai ajustar o que a pessoa precisa naquela competência. Então, ele pega um total e distribui. Então, aqui, 457,90, ele está dando para essa competência 754,10 dos 3.619,80. Para o quê? Para ele alcançar salário mínimo. Ó. Então, aqui, não precisa complementar nada. Por quê? Porque ele alcançou. Quando eu pego 457,90 mais 754,10, eu alcanço 1.212. Pegou ainda da sobrinha lá do saldo de 3.619, deu mais 754,10 aqui, para essa competência alcançar salário mínimo. Deu mais 754,10 para essa daqui alcançar salário mínimo. Deu mais 754,10 para essa daqui alcançar salário mínimo. Opa, do saldo, aqui nesse daqui, quando ele foi jogar aqui, só sobrou 603,40, porque ele acabou o saldo que dava para ele agrupar e do que dava para utilizar de excedente. E aí, aqui, ainda faltou para chegar em salário mínimo, então ele está me falando, olha, daqui 603,40 com 457,90 não alcança salário mínimo. Então, eu já estou te dando o valor do DARF, aqui é o valor do DARF, não da diferença, de quanto falta ainda para alcançar 1.212. Então, aqui, ele falou, aqui você não alcançou, ó, mesmo agrupando o que deu para agrupar, porque isso é sistema, não sou eu que escolho. É o sistema que pega o que dá para agrupar e distribui, e pega o excedente do que dá para usar, cria um saldo, e esse saldo ele vai jogando. O que alcança o salário mínimo, alcançou. O que não, ainda eu posso complementar para salvar aquela competência. Então, se eu não completar aqui, ó, se eu optar em não pagar essa DARF, eu vou ter a competência de maio ainda abaixo do mínimo.
Se eu não completar a de junho, porque junho ela cedeu toda, veja só, ela está zerada, ela não cedeu toda, ela não está 457,90 e um negativo aqui, ou seja, ela agrupou para entrar no saldo, para distribuir para outra competência, e ela ficou zerada. Quando eu tenho essa situação, gente, de base que existia, e eu uso ela para agrupar, então ela era 0 agora, mas ela tinha base, eu posso voltar ela inteira. Eu posso complementar e resgatá-la inteira. E ele está me dando essa opção, não entendeu, Vera? Mas você vai ver essa aula mais vezes, tá? Não é um assunto fácil. Não estou falando para vocês que é fácil entender isso daqui. O que vocês precisam entender é que quando vocês escolhem o primeiro quadrante, quem vai escolher o que vai agrupar com o quê e o que vai utilizar com o quê é o INSS. Eu não tenho interferência no que ele está fazendo aqui. Ele vai somar o saldo que ele entende aqui sistematicamente, de forma inteligente, o que ele consegue agrupar com o quê, cria um saldo e joga. Alcançou o salário mínimo? Alcançou, beleza. Não alcançou, você ainda pode complementar. O que tinha base anterior, você pode complementar e resgatar. Por quê? Maio, vamos pegar aqui o exemplo de maio. E talvez com o material, depois assistindo a aula, acho que talvez fique mais fácil, né, gente? Raciocinar tudo isso. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar, que eu também enchi de coisa aqui, né, gente? Vou colocar aqui o maio. Ó, o maio, ele recebeu 603,40 desse saldo aqui, porque ele distribuiu o que deu para distribuir, só que ainda ficou faltando. Então, essa competência maio vai seguir abaixo do mínimo. Essa competência junho, ela distribuiu inteira. Então, essa base de junho, ela está zerada. Junho nem existe na competência. Se eu quero resgatar, eu posso, desde que eu pague a complementação agora. Agora eu já não vou agrupar e utilizar excedente. Agora eu tenho que complementar, porque ela já foi usada para agrupar em outra competência. E ela ficou zerada. Então eu posso complementar, vou pagar sobre o salário mínimo do mês agora e vou resgatar. Esses ajustes ainda dá um pouquinho de conforto no valor a pagar. Só que qual é o cuidado que a gente tem que ter? Que isso vai diminuir a base da média da pessoa. E eu vou mostrar isso no CNIS para vocês. 1.752, já abro para você, Socorro. 1.752,80 não é mais o valor que ele tem aqui. Porque ele deslocou 540,80 para outra. Então, ele tem agora 1.212 nessa base. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu decidir fazer ajustes para alcance do salário mínimo com utilização, principalmente de utilização de excedente. Porque aqui a gente está falando de duas, mas eu posso estar falando desde 2019 em muito tempo agora. E muito tempo para frente. Então, eu tenho falado para vocês, daqui a pouco a gente vai fazer planejamento de ajustes para alcance do salário mínimo, porque eu estou mexendo na base e no patrimônio previdenciário do cliente. Nossa responsabilidade, eu estou tomando essa decisão. Tenho falado com vocês até de possível termo de aceite do cliente. Porque eu estou deslocando. Ah, minha advogada que fez. Ah, ela que não... Tá? Diga, Socorro. Cadê minha pantera cor-de-rosa? Não tô rosa hoje. Tô aqui com a menina deitada no colo. Tá firme, né? Tá firme ouvindo eu falando aqui. Ó, só para ver se eu entendi. Ele pega todas as competências, ele soma e depois sai distribuindo para ir alcançando o salário mínimo, é isso? Isso mesmo. Aí o que for zerado, eu só não entendi essa parte que me bugou. Aqui, o mês de junho aqui, ele não tá aqui menos 457,90? Sim. Então ele entrou lá no meu saldinho de utilização, não entrou? Certo. Se ele entrou nesse saldinho, você concorda que ele não tem mais esse 457,90? Sim. Ele ficou com base zero agora, porque ele agrupou com outro. Ele agrupou com outro e você precisar do mês de julho, você falou, nossa, Dani, eu agrupei, ficou zerado, mas eu preciso desse mês. Meu Deus do céu, eu precisava do mês de julho, por que eu fui agrupar? Opa, você consegue complementar, só que você vai complementar ele inteiro agora, 1.212, porque ele está com zero na base. Eu vou pegar 20% de 1.212 e pagar. Depende do tipo de filiado. Se for empregado, 2022 era 7,5%. Ele vai pegar 1.212 vezes 7,5%. Se for... só a parte que devia a ele.
E a parte da retenção lá, da alíquota que é retida lá, que daí é 7,5 ou 20, lembra? Entendi. Ficou mais claro? Eu vi a Vera até fazendo assim, agora eu entendi melhor. Ótimo. É isso aí. Esse mapinha, ele é mais chatinho mesmo, né? Porque é algo que o INSS que faz, ele que interage. Isso daqui não tem cartilha, tá, gente? Isso daqui eu fui aprendendo raciocinando mesmo. Por que ele faz aqui? Ele pegou, distribuiu, tá, e fui aprendendo, tá? Diga, Verinha. É estranho, né? Porque, que nem você... Por isso que eu não estava entendendo, porque assim, que nem você falou, a gente vai zerar... A gente não, né? O sistema do INSS zera todas essas contribuições abaixo, pega todos esses valores e distribui lá no que dá, né? No que dá, ele distribui. Ele salvou através desse serviço 5, ó. 1, 2. Lembra que você tinha 10 abaixo? Você tinha 10 abaixo. E aí deixa a competência novembro e dezembro no valor de 1.212. Só que ele joga como sugestão de complementação um valor aqui que não tem nada a ver. Não, o valor você pega esse 309, se você somar com 457, não dá 1.212. Aí você que falou para nós que daí zera tudo e a gente vai fazer o recolhimento sobre 1.212. O que eu disse para vocês é que ele já traz o valor do DARF com correção aqui. Aqui não é o valor da diferença. Então, dependendo de quando você fizer, se eu fizesse esse mesmo aqui hoje, seria outro valor, porque aqui já está com correção. Aqui ele usa o valor do DARF. Então, não é o valor da diferença. Então esse é o valor do pagamento. Do pagamento já. Ele aqui já está trazendo sobre 1.212. Isso aí. Olha, parabéns. Não entendi, Socorro. Esses 300 e alguma coisa ali que está de verde, eu não estou enxergando direito. Esse daqui? É o de mês de maio, 300 e... Aqui é 38,73. É o não, DARF... De junho, né? Que está zerado. 309,10. É o valor do DARF da época que eu fiz isso daqui, tá? Beleza. Tá zerado, 1.200. Deu esse DARF. Ele já dá o DARF. Se eu quiser pagar, ele já dá o DARF. Tá, mas aí não tem a porcentagem. Qual é a porcentagem que ele vai estar na próxima tela, dependendo do tipo de cliente que você escolheu. Eu vou mostrar para vocês, tá? Miller? Parabéns, Dani. Imagina, Oi, Dani. Parabéns por ter, como fala, destrinchado isso daí. Eu gosto disso daqui. É disso daqui que eu amo. Diga, Miller. Para a gente ver a importância do planejamento, né? Se o ideal for, por exemplo, o máximo de contribuições que a gente puder angariar nesse ano civil, talvez utilizar agrupamento não vai ser o foco, não vai né? ser. E utilização de excedente mais preocupante ainda. E eu venho falando isso com vocês, né? Quem está comigo há mais tempo, que já viu falando sobre ajustes para complementação, o cuidado que a gente tem que ter. Eu vou entrar com vocês, provavelmente, em pontos cegos do CNIS aqui, para vocês verem como isso vai para o CNIS. O que traz para a gente um ponto cego quando vamos importar para o sistema. Porque o sistema, no CNIS, quando eu utilizo o excedente, então aqui está aqui 1.752,80. Só que eu não tenho mais 1.752,80 porque ele cedeu 540,80. Eu fiquei com essa base de 1.212. Quem já viu minha aula sobre isso, eu falando que na competência não muda lá. Ele fica 1.752,80. Quando eu importo para o sistema, você está levando 1.752,80. Só que ele não tem mais 1.752,80, ele tem 1.212, que ele cedeu para outra. E aí o CNIS, ao invés de facilitar, ele dificulta para nós, né? E aí eu tenho que ir lá no meu sistema, alterar manualmente, pegar o extrato ano civil, que se der tempo a gente vai passar por ele aqui, para que vocês manualmente alterem lá no sistema. Isso daqui é um ponto cego que eu tenho certeza que 99,9% dos colegas estão passando, jogando no sistema do jeito que está, depois dos ajustes. Não conseguiram ainda visualizar esse ponto cego, e não tem indicador para isso, para me falar, olha, aqui ficou... Não, até tem, né, mas eles não sabem ler, muitas vezes, que é o indicador de que cedeu. Então, eu tenho que entender, se aqui cedeu, eu tenho que entender esses ajustes para entender que se ele cedeu, ele já não é mais aquilo. Qual que é o valor que ele é, então? Aí, se eu entendesse esse indicador, enfim, raciocinando, né? Eu sempre brinco com vocês que é importante isso. O detalhe, o raciocínio, me perguntar o porquê das coisas, né? E aí, muitas vezes, a gente não tem a resposta clara, eu sei. Aí, a Dani está aqui para ajudar.
Daniela vai ficar gravada sempre, Carlinha, sempre. E melhorando, porque agora a gente está indo para o Drive, né? Já não vai ser mais lá dentro do Instagram, que eu sei que é pequenininho, não dá para ver. Lá no Instagram tem mais de 50 aulas de 2023 e 2024, e esse ano a gente migrou para o Drive. Quem ainda não pediu acesso no Drive, clica lá no link do Drive que eu mandei para receber o acesso, porque as aulas sobem lá agora, que facilita bastante, viu, Carlinha? Não sei se você já fez esse acesso, mas já tem aula de facultativo baixa renda, tem aula de atualização do CNIS, onde eu falei do desaparecimento dos indicadores, tem aula lá do Premblock, já tem lá, tá bom? Entendido? Posso passar para a próxima tela? Aqui vai ficar gravado, vocês vão receber o material também, né? Aí fica mais fácil de fazer os cálculos, entender. Aqui eu fiquei patinando um bom tempo, tá, gente? Até eu entender que aqui era o DARF já com a correção, eu ficava fazendo as contas e eu falava, mas não bate, mas não é isso, não é da diferença aqui, do que ele tá me... Até eu entender que já era o DARF com o valor da correção, tá? Então eu já quebrei cabeça com isso também, porque eu ficava, mas não bate. A diferença, aqui não é a diferença, aqui não é a diferença, eu ficava, né? E aí eu entendi que já era o DARF com o valor da correção que ele trazia aqui. Já em outro lugar, ele traz a diferença. Olha só, aqui ele traz o DARF. Lá em outro lugar, lá no extrato anticivil, ele já traz a diferença. E aí, né, sem padrão, o que dificulta ainda, muitas vezes, a gente entender as coisas, né? Então, vamos aqui, dar prosseguimento. Professora, só uma Diga, meu amor. perguntinha. Aqui a sugestão da complementação já é o DARF. E para gerar esse DARF... Você vai seguir e ele vai te dar, tá? Que eu só trouxe o detalhar aqui, mas daí você seguiria. Até aqui é um campo seguro. Certo. Aqui é para você ver. Não clicou, não fez nada, não aceitou ainda. Até aqui pode caminhar. Campo de segurança. Quero ver o que o INSS está fazendo aí, o que ele está sugerindo. Campo de segurança. O que acontece muito, o pessoal prossegue, não sabe o que está fazendo aqui, prossegue, fez, agrupamento e utilização é automático. Já vai entrar no sistema. Pá, pum. Não pagou a guia, não entra, porque a guia depende do pagamento ainda, para depois entrar um pouquinho. Mas aqui, clicou, foi, adiantou, ele agrupou, ele utilizou, já muda os indicadores lá no CNIS e fica com o DARF pendente. Cadê o DARF? Cadê o DARF? Para pagar o restante. Daí, muitas vezes, é a hora que vai lá entender o CNIS, não entendeu? Dá para emitir o DARF depois? Dá. Não emitiu na hora, dá para emitir depois? Dá. Porque daí só vai lá no segundo quadrante, escolhe a complementação do que faltou e ele vai dar o DARF, tranquilo. Diga, Martinha. Bom dia, meu bem. Bom dia. Olha, lá naquele caso em que você fez a complementação com o DARF e que o CNIS colocou lá na época que você pagou essa diferença, como se fosse uma nova contribuição... Você está falando não desse daqui, né? Você está falando de tempos atrás, que você foi lá e complementou, e ele gera uma nova sequência? Dá aquele DARF de R$10. DARF de R$10 ou GPS de R$10 que você está falando? Da problemática da GPS de R$10 que eu falei? É GPS, né? Tá. Daquele período lá atrás, por exemplo, 95, digamos, né? 95 você pagou uma diferença lá e deu R$10, você pagou aquele GPS lá, e aí depois ele cria um novo vínculo, né? Ele não caiu na sequência, ele criou uma nova competência do pagamento. Aí eu vou pedir a aposentadoria do segurado. Neste caso, eu explico para o... Se você já vê que caiu, eu recomendo que você já faça um requerimento com um título deste tamanho, não precisa colocar amarelão para ele, não, tô brincando, tá? Destaca, né, Vera? Colocar amarelo, o pessoal xinga, né? Fala, gente, vocês acham que esse amarelo aqui? Coloca um cinza, gente, mais clarinho, que fica mais chique. Diz o tipografia jurídica, depois quem não segue, segue ele lá. Faz um tópico, junta a guia, se tiver, é importante, é bom. Se ele conseguir fazer desmembramento, ajuste da guia, ele já faz. Eu já tive casos de colegas que tiveram servidor fazendo. Mas eu não sei se depende da época, porque às vezes ele não tem mais esse acesso da guia, depende, tudo isso aí, pode colocar. Já vi casos indeferidos por causa desse 1 mês já vi. Não, e no caso aí você pode pedir para ele desmembrar, que ajustar a guia, desmembrar, enfim, cada um pode usar um termo. Desmembrar, ajustar a guia, e demonstrando para ele que aquele recolhimento, tira a guia ali, mostra, né, que ele mostra o mês, né, que é referente àquela GPS embaixo, né, de qual consolidou, de qual mês consolidou, que era para aquele mês, só que ele entrou na competência do pagamento, para ver se ele vai fazer, Martinho. Tá, eu posso, depois de tudo isso, de explicar e tal, eu posso pedir para ele excluir essa aí, para ele juntar naquela outra lá?
O que ele vai fazer, eu não sei. O que você vai pedir é um ajuste. Ele não vai excluir. Quando ele ajustar, já vai sumir aquela competência, né? Se ele tirou dos 10 e ele vai para lá, aquela competência não vai existir mais. Agora, se ela já existia, o que costuma acontecer? Imagina que você tinha competência em dezembro com os R$10. Você tinha uma outra. Ela estava lá na contribuição 140, entrou 10, ficou 150. Quando ele tira os 10, fica 140 lá. Você não vai excluir. Agora, se ela ficou sozinha, quando ele tira aqueles 10 e ajusta na outra, a competência vai sumir. Se ela estiver sozinha, né? Imagina a competência sozinha lá, R$10, com valor abaixo do mínimo, porque, como eu já vi também, tá? Competência que não estava zerada, pagou a guia, ela entrou na data de pagamento e ficou lá, dezembro, R$10, valor abaixo do mínimo. Quando ele ajusta e tira aqueles 10 e joga para outra, 10 some. Agora, se tinha base, era 150, cai para 140, tá? Entendi? É isso aí. É porque eu pedi um servidor para ele excluir aquela, porque ele já podia contar lá para outra, para ele levar para aquela lá, né? Aí, não é o ideal, é ajustar. Não, mas no final das contas, ele vai entender, né? O que ele fizer, né? Se tinha base, vai manter a base e vai só cair os R$10 que estavam lá. Se era sozinho, quando ele tirar, vai sumir de qualquer forma, tá? Você quer só estar mais preparada para o que você vai pedir, né? Então, pede ajuste, né? Para competência, tá? Ok? Ficou claro? Perfeito. Vamos seguir aqui, então. E quando eu escolho complementação? Aqui, ó, é um CI prestador de serviço, né? Então, aqui é aquele segundo quadrante do ladinho, onde eu só quero complementação. Perfeito. Aqui, eu posso escolher as competências que eu quero, tá? Então, aqui ele me permite a desmarcar, falar, não, só quero janeiro e fevereiro, agora. Ela não tem dinheiro para pagar o restante, só preciso dessas duas para fazer meu auxílio por incapacidade temporária aqui, eu quero só setembro e outubro, para ela ter qualidade segurada e 2 carências. Perfeito? Exemplo, tá? Aqui ele me traz o valor consolidado. Então, aquele lá, o Socorro, provavelmente era de 20, né? Ó, porque esse daqui é desse, ó, 457,90. Aí... só que aqui é só a complementação, ali não era ajustes. Enfim, vamos ver aqui. 457,90, ele falou que a diferença do salário era 754,10, né? Então, aqui, veja, aqui ele não fez a utilização. Lá, enquanto eu recuperei janeiro utilizando 754, aqui não, aqui eu estou fazendo, quero complementar tudo. 754,10, alíquota de 20%, ele me traz o valor da contribuição, o valor dos juros e da multa e o total a pagar. Aqui tem base, né, ó. Por isso que não bate com aquele valor de lá, né, que eu falei para vocês que aqui já é a diferença. Não bate aqui porque aqui tá zero, né, aqui tem uma partezinha. Aqui não, aqui eu só tô fazendo complementação. Então, ele tá pegando já o que tinha na base, então por isso que deu um valor menor do que tá lá de 300 e pouco, tá? Porque aqui tem base. Lá não, lá a base tá zero, né, lá, depois que a Agropol ficou com base zero. E aí, aqui, se eu seguir, aceitar, eu vou colocar o CEP, vou escolher uma agência, vou declarar aqui, como se fosse uma tarefinha. Se eu quiser ver as solicitações, porque ele cria a tarefa, eu venho aqui, mas eu venho aqui ao final e gero, ó, todos os DARFs. Tá? Gero todos os DARFs, ele vai gerar um por um de cada competência. Aqui foi o de 20%, né? Mas aqui, eu acho que eu tenho um exemplo de 7,5%, não tenho. Aqui foi o de 20%, então, de CI prestador de serviço, e vai sair o que eu chamo de DARF peladinha, né? DARF peladinha, não vem com código de barras, não vem com QR Code, isso aqui dá uma dificuldade maior para pagar na lotérica, geralmente vai ou num Banco do Brasil ou numa Caixa Econômica, né? E se eu pago no sistema bancário, eu preciso redobrar o cuidado. Por quê? Já vi erros do Caixa ao pegar os dados e importar para o sistema. Deixa eu ver se eu abro aqui, se está fácil, para já abrir essa problemática aqui desse ponto para vocês. Vou pegar aqui, ó. Quando acontece um problema no comprovante de pagamento. Está aparecendo aí para vocês o comprovante de pagamento? O que acontece aqui, gente? Imaginem que essa DARF aqui, imaginem não, essa DARF de período de apuração, tá pequenininho, deixa eu tentar aumentar aqui, gente. O período de apuração dessa guia é 31/12/22, então eles não usam o termo competência, eles usam a apuração.
Então, eu estou pagando uma guia referente a 12 de 2022, no código 1872, emitido lá pelo site do INSS. Na hora que o atendente foi passar no caixa, ele colocou o período de apuração, a data de vencimento, gente, janeiro de 23. O que vai para o sistema? A guia ou o que ele colocou no sistema? O que ele digitou. Se ele digitou período de apuração 13 de janeiro de 23 e não 31 de 12 de 22, o que entrou lá no CNIS? Nada. Nem nada não entrou. Ficou um limbo, perdeu, porque não estava abaixo do mínimo, o sistema não conseguiu entender o que é isso daqui, a base é só para salário mínimo, a guia não entrou. E aí, quando a colega me procura, começa a Daniela a fazer o descasque do abacaxi, né? Vamos descascar esse abacaxi. Começo lá no DARF. Vejo se ela fez o cálculo certo, porque tem muita gente que emite o DARF pelo Cicalc da Receita Federal, faz manualmente, tá? É outro erro que os colegas cometem bastante na hora de fazer a conta. Eu tenho que pegar o salário mínimo do ano, menos o que a pessoa recebeu. Desse principal, eu aplico a alíquota e faço o cálculo. Só que lembra da vírgula após, na matemática, que quando dá 5, eu tenho que arredondar para cima? O colega faz exatamente o que está ali. Então, deu 165, 67. 6. Aqui eu arredondaria 165, 68. Se eu coloco 67, quando vai entrar no sistema, ele entra com 1 centavo a menos. E aí, no CNIS, ele não arredonda, ele não ajusta, fica lá faltando 1 centavo. Aí tem que emitir o modo mais rápido, né? Emitir outro DARF de R$10 e tal. Vai subir mais do que o salário mínimo, mas fica limitado, né? Ele coloca aí, indica valor DARF limitado. Ele está me falando, ó, você pagou mais, mas fica limitado a salário mínimo aqui, tá? Porque a complementação é para salário mínimo. Beleza, então, cuidado com isso, ó, já vi. Então, eu pego, quando não entrou, o que aconteceu? Peguei um caso essa semana de uma colega, pensão por morte, lá no dia 15 de janeiro. Ela foi pensão por morte. O CPF fica inativo do instituidor. Então, eu não consigo entrar em ajustes para alcance do salário mínimo. Então, agrupar e utilizar excedente dificulta mais. O servidor acaba não fazendo ali manualmente, tá? Mesmo que a gente peça, quero agrupar uma com a outra, tenho acesso ao CNIS, pedir, ele não faz. Qual a maneira mais rápida? E aqui eu trago soluções para vocês de maneira mais rápida. Quer fazer de outro jeito? Faça. Quer pedir para o servidor agrupar, porque eu acho que ela não tem que tirar do bolso? Pode pedir. Daí você vai fazer outros recursos, o que vocês quiserem. A solução mais rápida seria o quê? Complementar. Como que eu posso complementar? Fazendo a guia pela Receita, porque eu não consigo entrar no meu INSS do cliente, instituidor do benefício, mas eu consigo fazer ainda com o CPF dele o DARF dentro do site da Receita Federal. Então, eu pego o valor do salário dele que ele recebeu na última competência antes do falecimento, porque ele precisa ter qualidade segurada. Estou falando regra geral aqui, tá, gente? Não vou entrar nas regras dos benefícios. Estou entendendo que todo mundo está estudando aí as regras dos benefícios. Preciso de qualidade segurado no fato gerador morte. Vi que ele recebeu abaixo do mínimo. A família pode fazer a complementação dos dependentes até dia 15 de janeiro do ano seguinte. Qual a maneira mais rápida? Vai lá no Cical que faz. Só que a colega, olha só o que ela fez. Ela, Dani do céu, o que eu fiz? Daí ela falou, Dani, demora muito para entrar? Eu falei, não, é rápido. Me passa esse CNIS. Vamos ver o que aconteceu. Fui lá, não estava consolidado, não estava aparecendo a guia. Fiz o cálculo. Quando a gente foi ver, o que ela fez? Ela fez o cálculo sobre 1.302, quando era 1.320. Aí faltou. Aí não entrou no CNIS, não apareceu para o servidor, não aconteceu nada e tal. Ela correu, porque já estava dentro do prazo ali de 15 de janeiro, gerou outra guia. Daí eu ensinei para ela, falei, ó, aqui o cálculo, arredonda para cima, coloca mais 1 centavo para não correr risco. Ontem ela me mandou, Dani, olha aí o CNIS, agora lá, com a contribuição realizada e entrou no CNIS. Então, são detalhes. Hoje a gente não tem mais problema de DARF entrar no CNIS, tá, gente? Hoje, raro. Se não entrou, pode ir puxando a rabetinha aí desse nó, que o problema ficou aqui em algum lugar. Ou você fez o cálculo errado, ou o caixa lá do banco colocou isso daqui, como já aconteceu com a colega, e depois cabe restituição? Cabe restituição. Tranquilo, tá? Ou pode ajustar guia, tá? Raquel Economista, quem não segue ela, pode seguir Raquel Economista. Ela trabalha muito com essas questões de ajuste de guia da Receita Federal, restituição. Só que até uma guia, não sei quanto tempo demora, pode dar um trabalho maior. Às vezes você vai lá, paga e depois você pensa como você vai fazer a restituição, já resolve o problema. Eu sou pelo menos assim. Penso assim,
né? Mas quem pensar diferente pode pensar em procurar a Raquel ou aprender a fazer, como que ajusta esse DARF lá para corrigir. Enfim, não sei, não é minha prática do dia a dia. Diga, Eli. Então, professora, nesse caso aí, essa complementação que ela teria que fazer aí de R$10, porque ela já complementou, seria a complementação da complementação. Se passar do dia 15, já era. Aí você me pegou, né? Não sei o que o INSS vai pensar, se já era ou não já era. Mas eles costumam ser muito cara crachá, né, Eli? É. Se não entrou até o dia 15, não fez até o dia 15, fez depois, eu tenho a tendência a achar que é... Vou discutir isso lá no judicial. Que até já existe essa discussão, né? A pessoa que faleceu em janeiro tem mais tempo do que quem faleceu em outubro, né? Então já tem essa discussão. Por que eu teria até 15? A mulher nem passou do luto ainda, já tem que pensar em complementação, né? Existe já uma discussão nisso no judicial, nessa questão do período, né? Então eu acredito que daria para discutir no judicial. No administrativo é tudo muito cara crachá, né? Vera pode dizer isso, é muito que está ali, né? O servidor não tem uma liberdade, sério, passou 1 centavo lá no R$10 na renda do BPC. Nossa, mas só são R$10, o servidor é cara crachá, é o que está lá, passou, ele não tem o que fazer, né? Então eu penso que não, tá? Se eu fosse pensar aqui, eu daria uma resposta para você que eu iria discutir no judicial ou no conselho, não sei como o conselho entenderia, mas demora demais. Então, já partiria aí para um judicial. Tentaria, não deu, iria para o judicial. Tá? Obrigada. Obrigada a você. Vamos seguir aqui para eu mostrar mais um pouquinho para vocês de matéria. Vamos voltar aqui para o outro caminho que nós temos de contribuição, que é a Receita Federal, né? Então, se eu quero fazer através da Receita Federal, entrei lá, quero fazer a complementação, Dani, o site do INSS não deixa eu prosseguir, mas eu quero fazer uma complementação, é para ontem, preciso. Receita Federal é um caminho, tá? Ele segue ativo, eu consigo fazer essa mesma guia que a gente fez lá no INSS, dentro do site da Receita. Então, deixei o site aqui para vocês, como que a gente vai fazer. Então, vou pegar um exemplo aqui. Lembrando que pós-reforma, só que eu consigo fazer isso daqui, ok? Antes eu preciso pedir para o INSS. Então, é um CI prestador de serviços, que o salário mínimo dele de 7 de 24, ele recebeu 337,07, tá? O salário mínimo era 1.412. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? 1.412, o salário mínimo lá da época, menos o valor que ele recebeu, vai ficar uma diferença sobre 1.074,93. Pego 1.074,93 vezes 20%, tenho aqui 214,98 na calculadora. Eu sempre acrescento 0,01 para cima. Então, eu vou preencher lá no site da Receita 214,99, tá? Site. Entrei dentro do site, vou em preenchimento rápido, vou preencher CPF e data de nascimento, vou colocar, vai aparecer o nome, domicílio, e aí eu vou colocar o código da Receita, 187202, é esse de baixo aqui, ó, a partir de 13/11, complemento de contribuição previdenciária, ok? Escolhi, eu vou colocar a competência que eu quero, então aqui é 11 de 2023, aqui eu fiz o exemplo lá de 7 de 24, tá, gente? Mas aqui eu estou fazendo outro, então, o print é de outro caso. Lá é o cálculo, tá? Independente do cálculo, aqui eu fiz de outro cálculo, perfeito? Período de apuração, 11 de 23, ele já vai me jogar. Aqui 11 de 23 venceria em 15 de 12 de 23, e eu coloquei o valor do principal aqui, então ele coloca a data de vencimento correta, lá da época, tá? Isso aqui eu fiz ontem, é meu, inclusive. Ele vai dar, quando eu coloco o valor e aperto aqui para calcular, ele desce aqui para mim, ó. 1872, 11 de 2023, data de vencimento 15 de 12 de 23, data da consolidação ontem, o valor do principal, e ele vai jogar a multa, os juros, e vai me tirar um DARF. De quanto? 282,44.
Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Então, o que eu tenho aqui, ó? Recolhimento, juros, multa, ó. Período de apuração, 11 de 23, 15 do 12 de 23, e eu posso pagar até, deixa eu diminuir aqui, 31 do 1 de 25. E aí, diferente do DARF peladinho, aqui vem lindo, maravilhoso, que eu posso pagar em qualquer lugar facilmente. Vem o Pix aqui, ó, paga até com o Pix. Vem a linha digitável, é lindo isso daqui, acho lindo. Então, às vezes, vale a pena ir lá, fazer o cálculo na complementação antes de gerar o DARF, e mesmo se gerar, não gera dívida, tá, gente? Complementação é mera regularização, não gera dívida. Eu posso, tanto que eu acho que eu nem vou pagar isso daqui. Não quero, vou ter mais contribuição para frente, tem tempo sobrando. Eu venho, pego o valor lá do principal que o site faz para mim, se eu não quiser correr o risco de ficar fazendo cálculo, vejo lá quanto daria, lá no detalhar, né? E jogo o principal aqui. E tiro essa guia aqui. Então, às vezes, são duas guias, melhor colocando. Eu quero essa guia, né, para poder pagar até na lotérica mais facilmente. Então, às vezes, vale a pena vir para o site da Receita para fazer isso. Mas um dos casos que eu mais cito para vocês fazer o da Receita é o da pensão por morte, realmente. Porque como a gente perde acesso ao meu INSS do instituidor, o modo mais fácil. Ah, gente, e o CNIS do instituidor? O que o pessoal faz? Eles entram com benefício, colocam o CPF, antes de concluir, aparecem as relações previdenciárias lá com o valor que a pessoa recebia. É um caminho, tá? Ou vai na agência, na PS, com procuração, né, para poder fazer a retirada. Tirando isso, não tem como eu ter acesso ao CNIS, né, depois que o meu INSS está inativo, tá? Contribuinte individual e facultativo até 5 anos, portaria 1553, que eu vou deixar no material para vocês. Aqui é o caminhozinho lá que eu falei para vocês, quando é TI, autônomo ou facultativo, até 5 anos, que é cálculo de GPS. Então, cálculo de GPS é diferente do DARF. DARF, ajustes para alcance do salário mínimo. Então, eu tenho para o empregado doméstico, CI prestador depois da reforma, essa é a emissão do DARF. Para o CI facultativo, eles ainda usam GPS, tá? Existe aí um papo de que vai tudo ficar DARF em algum momento, mas hoje eles ainda separam. Quando eu vou pedir uma guia de complementação, deixa eu pegar aqui para vocês um caso. Ó, essa guia aqui de complementação foi pedida no INSS, tá? Para vocês conhecerem a carinha aí de algumas guias. Essa guia de complementação de 11 para 20. Primeiro ponto que vocês precisam analisar quando vocês pegam essa guia enviada pelo INSS. É padrão 1201, tá? O padrão é 1201. Quando eu vou emitir guia em atraso, também vem 1201. Onde eles consolidam? Aqui embaixo, né? Ó, 9 de 2013 a 11 de 2014. E sempre vem, via de regra, um detalhamento. Que aqui sim vem o código do que o servidor colocou lá. Aqui é importante que a gente corrija. Corrija não. Analise se o servidor colocou corretamente. Já peguei vários casos, não foi um, não. Vários casos que o servidor usou o código errado. Era de complementação de facultativo baixa renda de 5 para 11. Ele vai lá e coloca o código originário de 19,29, como se o cliente estivesse pagando novamente facultativo baixa renda. O que ele faz? Ele vai lá e cria nova sequência de facultativo baixa renda abaixo do mínimo lá. Quando, na verdade, ele deveria ter... O CNIS entende códigos. Alíquota, código. Se ele colocasse 18,30, que é a alíquota de 5 para 11, o sistema entende. Opa, aqui é complementação. Daí ele entra na competência correta. Tá? Então, é aqui que eu avalio o código que o servidor colocou. Esse código eu nem conhecia, de 11 para 20 aqui, nunca não é da minha prática do dia a dia, mas como eu falei para vocês, lá nas normas interativas a gente tem os códigos. Vá lá. Opa, de 11 para 20, qual é o código mensal? Ah, de 5 para 20, do facultativo baixa renda, que quase eu não faço, eu não sei de cabeça. Eu sei que os 5 para 11 é 18,30. Mas eu preciso decorar? Não, gente, tem uma lista oficial do INSS. Vai lá e corrige. Então, sempre me perguntam, Dani, veio 1201. 1201, pelo meu mapeamento, é padrão. Atraso, guia de complementação, sempre vem 1201 e vem um
discriminativo do cálculo aqui. Ok? Vamos ver outra guia. Deixa eu ver aqui. Um processinho. Erro na hora. Guias ocultadas. Aqui, ó. Então, aqui foi um serviço de complementação, ó. Cálculo de complementação, calcular complementação. A colega abriu o serviço, né, dentro do meu INSS. Deixa eu ver o que o Chico falou aqui comigo. Gente, eu nem vi. Excelente, quinismo complexar. É verdade, aposentadoria tutóia não resolve. Tudo manda para a Lan House. APS tutóia não resolve, oh meu Deus. Mandar para o Chico, vai mandar para a Lan House? Ai, ai. Chico, faz um trabalho aí, mandar para você. Não mandar lá nada para a Lan House, não, mandar para você. Então, aqui eles fazem as competências, tá vendo? Ó? Um do 7 de 2008, um do 1 de 2009, 13, 8. Aqui até que o servidor fez mais, ó. 1, 2, 3. Ah, não. Ó. 1, 2, 3, 4. Porque geralmente eles limitam a 5 competências. Daí, como eu falei para vocês, coloquem um requerimento lá no anexo, quando abrir o serviço dentro da tarefa, e pede o que você precisa. Ah, preciso de 15, preciso de 10, né? E aí, aqui a finalidade, ó, diferença de valor de contribuição até o salário mínimo. Tá? Então, isso daqui é um cálculo de complementação para a base de salário mínimo. Vamos ver a guia. Requerimento formalizado à distância para solicitar cálculo de complementação. Trata-se de segurado com recolhimentos na categoria de contribuinte individual. Ok. Vamos ver a guia. Ó. Padrão 1201. Então, lá era para alíquota. Aqui já é para a base de salário mínimo. As competências 3 de 2019 a 5 de 2019, ó, 1007, que é o código padrão. Aqui, complementação para a base do salário mínimo não vai ser um código de complementação. Aqui eles usam o código base, que é 1007. TI, 20%, vai entrar como CI 20% na mesma competência e vão se somar. Aqui, então, é código 1007 mesmo, porque não é complementação de alíquota, que é um código diferente. Aqui é complementação para a base de salário mínimo. Então, eu posso usar o código base, que é o código base. Vocês entenderam que o código 1007 é CI 20%? Então, eu já pago assim no carnezinho. A complementação vem o mesmo código do CI 20% do carnezinho. Porque ele só quer que aquela base que faltava da diferença chegue lá para alcançar salário mínimo. Perfeito? Aí o cálculo aqui, para vocês conferirem, pelo menos esse grosso, a grosso modo, gente. Tem programas que fazem o valor de juros e multa, mas no mínimo eu já peguei erros aqui. Quanto a pessoa recebeu no mês, menos o valor de salário mínimo, quanto que ela recebeu no mês, vezes a alíquota, 20%. Se ela pagava em 20%, a correção vai ser sobre 20%, a complementação. Se ela pagava 11%, 11%. Então, é o salário mínimo da diferença, a aplicação do código que ela paga no carnê. Alíquota, se é 11, 11, se é 20, 20. Perfeito, gente? Estamos aí, meio-dia. Vou encerrar aqui essa parte de apresentação para tirar as dúvidas residuais do tema de hoje, para que vocês possam ir curtir o sábado. O pessoal já está indo embora, ninguém nem falando comigo. Meu Deus do céu, cadê o povo para falar comigo? Estou vendo só, saiu. Lilian? Cadê a Lilian? Está por aí? Oi, estou aqui. E aí, Lilian, muito complexo? O que você achou? Um pouco. Vou reassistir essa aula depois com mais calma. Mesmo. Tá. Mas já, se vocês pegaram uma chave, eu falo, né, que a gente às vezes entra numa aula, se a gente vira uma chave, já valeu a pena. Porque a gente não aprende tudo, a gente não vai absorver tudo de uma vez só, né? A Socorro que está aí muito tempo já comigo na comunidade, a gente vai avançando, né? Tem coisas que talvez um ano atrás para ela não fosse tão claro, hoje já ficou mais claro, daí na próxima... A gente vai criando capacidade, Dani, assim, de olhar e de entender que é imprimir. Hoje eu não olho mais que no computador também, eu quero sempre imprimir para eu ir contando, porque eu gosto de mexer com papel, porque isso muda tudo. Esses dias mesmo, que tem a minha equipe que trabalha comigo,
a minha advogada já disse assim, não tem direito. Peraí, me dá o 15 aí que eu tô ficando velha, né, doida ainda. Fui contar e fui explicar, ó, isso aqui o INSS não considerou porque estava abaixo do mínimo, é só pedir para complementar que vai dar certo. Então, assim, os detalhes que vocês... É que muda tudo. O detalhe faz a diferença do previdenciarista hoje. Porque passou no generalista, ele não consegue enxergar esses detalhes que a gente já consegue avançar. Porque eles estão acostumados a pegar o CNIS do jeito que está. Não importa para o sistema. Tem programa de cálculo também, que às vezes erra, né? Que é computador. Não tem sistema de cálculos perfeito, não tem. Se a gente não souber a base... Eu amo tramitação, vocês sabem disso. Tanto que fiz parceria com eles agora. Mas eu uso desde a época que era gratuito. Sim, essa questão dessa parceria, quem já tinha, mesmo assim, vai ganhar o desconto? Como é que é? Não, ela falou que não. Pessoal, quem já tem, não consegue usar, ou quem já usou uma vez, tenta, tá? Ou faz um outro e-mail e cria com né? esse... Ela tinha que abrir para os velhos, vai fazer né? o quê? Mas testa, eu não tenho certeza, tá? Tá bom. Dá uma testada. Qualquer coisa, você cria um outro e-mail. Bom sábado para você, ótima aula. Obrigada. Qualquer coisa, você cria um outro e-mail e faz por um escritório. Deixa lá aquele. Não sei se tem acesso depois também, né? Às vezes você precisa do cálculo. Mas qualquer coisa, você faz de novo o cálculo, né? Isso mesmo. Beijo, obrigada. Bem aula. Quem quer mais falar, pode falar. Beijo, Socorro. Eu vou parar a gravação, tá bom? Que se tivesse dúvida aqui, eu ia deixar gravado. Mas agora, quem ainda não